Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Teston, que é formado em Direito, graduado em Direito e doutor em Filosofia Jurídica pela Universidade de Roma. Isso. É isso aí? Isso. Obrigado pela presença aí, cara. Valeu, Ó, antes da gente começar, tenho que agradecer ao nosso patrocinador aqui desse episódio, a Max Titanium. Você pode utilizar o cupom JUGULAR para conseguir desconto lá no site da Max Titanium. É o cupom do reservatório de dopamina. Galera do reservatório de dopamina, utilize esse cupom e você consegue um desconto especial lá no site da Max Titanium com entrega para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui, depois eu te alcanço aí, tá? Vai ser útil. Mochila sensacional. Eu sei que tu é um cara marmiteiro, então tem até um lugarzinho para tua marmita aqui, ó. Fechou. E é isso, depois eu te dou aqui. Valeu. Cara, bota aí pra galera ver, ô Gabs, por favor. Como é que era o Paulo Teston antes, cara? Pera aí, deixa aí, vamos ver, pera aí. Paulo Henrique Teston é um grande conquista na trajetória educacional. Aos 28 anos, Paulo Henrique recebeu nessa terça-feira em Roma o título de doutor. A tese... Justitia Avenire. Hã? Justitia Avenire. Justiça Avenire, que na tradução do italiano fica Justiça a vir, foi aprovada pela banca. Legal, cara. Bota outra foto dele maior aí. Olha ali o cara de gravata. Absolutamente nada a ver com o que você é hoje, cara. É, loucura, né, cara? Como é que você parou em Roma, cara, fazendo doutorado em filosofia jurídica? Pois é, cara. Você fala italiano? Sim. Eu fiz quando eu pensei em Roma, eu já tinha iniciado o curso de italiano para ir para lá. Eu tinha muito essa mania de ler os livros, tentar ler o máximo possível no original. Uhum. Então, alguns, obviamente, eu sou fluente, em alguns idiomas eu sou fluente, e outros eu sou só proficiente. Então, eu consigo pesquisar, mas eu não consigo falar, né? Por exemplo, assim, francês e latim eu não sei falar, mas eu consigo ler tranquilo. Porque você ia ler filosofia no original. Então, assim, italiano, aí as pesquisas em inglês, em espanhol. E tem muita diferença de um livro original no latim para um que chega em inglês? Cara, muito, porque até mesmo para ler até o grego arcaico, hoje eu não consigo mais ler grego arcaico, mas algumas pesquisas eu fiz em grego arcaico. No doutorado? Oi? No doutorado. Isso. A parte de hoje, inclusive, eu fiz no grego arcaico. A gente vai falar um pouco hoje. Então, é muito diferente porque existem várias traduções das obras. Traduções, eu digo, por filólogos que reescreviam, não tinha impressora, né? Então, você tinha que pegar e escrever, passar a obra. Nessa passagem do que um filólogo fazia da obra original para outra, ou mesmo de uma cópia para outra, às vezes ele mudava um pouco, ajeitava ali. Então, às vezes na história, várias palavras têm mais de um significado e você tem que fazer aquele exercício idiosincrático de ir lá atrás pensar como aquela pessoa, quem era aquela pessoa, como ela pensava, com quem ela se relacionava, para que você conseguir ter, de fato, a etimologia, né? Ou, assim, o estudo da palavra, no caso, para saber estudar a palavra de fato, para saber o que ela significava, por quem escreveu, inclusive. E por que você fez toda essa guinada para Roma? Você se graduou onde? Eu me graduei em Xanxerê, na UNOESC em Xanxerê. E já da graduação, eu tinha essa ideia de continuar os estudos, né? Conversei com a minha família na época, que sempre trabalhei com meu pai. E meu pai tinha muito desejo que eu estudasse, eu acabei gostando de estudar, depois que eu pensei em fazer direito na graduação por conta dos negócios. Então eu foquei mais no que eu precisava, que era direito contratual. E depois eu falei pro pai, eu gostei de estudar, eu gostei de ler. Então eu pegava nessa época eu já estudava bastante, assim, pegava muitos livros, etc., de outras áreas. Acabei me apaixonando por filosofia e comportamento humano. Já na graduação eu já lia, assim, só estudava direito para que eu precisava para o trabalho mesmo. Então eu já desenhei tudo, toda a ideia da minha pesquisa já para o que eu gostava. Então eu fui da graduação para o mestrado na Unicinos, em Porto Alegre, na verdade São Leopoldo, né? Fui para a graduação, fui para o mestrado na Unicinos, em Porto Alegre, já entrei numa linha transdisciplinar no mestrado. Aproveitando já para inclinar para a área que tu gostava mais. Aí fui para uma linha transdisciplinar, só estudei filosofia. A minha dissertação é sobre processo de objetivação e criação jurídica, processo decisional. Então eu não falo quase nada de direito.
E já engatei o mestrado, o doutorado porque, cara, me apaixonei. E no doutorado, esse novo conceito de justiça que eu criei, no caso, justiça a vir, é uma ideia que não joga para a metafísica, mas sim para a imanência, para o sujeito. Então, eu trabalho todas as nuances do sujeito, desde a maleabilidade da percepção humana, desde o processo de subjetivação, o que é justiça, de onde que ela pode vir, etc., e por que ela está sempre mudando. Não mais como um ideal, mas uma coisa imanente ao mundo, então ela está num perene processo de transformação. E como é que é fazer um doutorado em Roma, cara? Como é que foi? Cara, sinistro. 4 anos você ficou lá? Eu fiquei 3 e uma parte eu fiquei... Aí eu emendei para Nova York. Aí em Nova York eu estudei com o companheiro do Michel Foucault, porque eu acabei nesse processo conhecendo uma parte da história, da filosofia, que são as estéticas da existência, que pouquíssimos pesquisadores trabalharam. Os 2 mais conhecidos são o Foucault e o Pierre Hadot. Então, que era o marido dele. Não, o Hadot era outro, cara. Ah, o que tu estudou... Isso, o marido era o Pasquale Pasquino, que foi... na época ele era chefe do departamento de política da Universidade de Nova York. E eu estudei com ele para saber quem era o Foucault, por que ele estudou isso. Então eu queria saber as estéticas da existência, o que era, por que despertou o interesse dele, por que ele teve essa visão um pouco mais, talvez, romântica, o que ele queria estudando as estéticas, porque o Hadot um pouco criticou ele, etc., por ter uma visão mais romantizada delas. Então, eu acabei gostando muito desse assunto e fui a fundo. Desse período em Nova York, eu, inclusive, publiquei surgiu um artigo sobre a história antiga, mas mais voltado para Martha Nussbaum, sobre o quão difícil é decidir. E, enfim, aí eu comecei as publicações, etc., capítulo de livro e tudo mais. E, cara, assim, a galera não sabe, né? Mas como a gente é amigo, a gente já até conversou para falar sobre isso. Quando nesse período aí que você teve os problemas de saúde? Eu sempre... Desde o início dos meus estudos, assim, como eu sempre trabalhei com meu pai, eu não queria perder tempo, essa era a minha ideia. Então, assim, por mais que eu conseguia, enquanto estava no Brasil, conseguia conciliar o trabalho com os estudos, quando eu fui para fora, não. Então, a minha cobrança subiu muito, assim. Uhum. Então, eu estipulei uma meta. E essa meta era, basicamente, eu tinha que ler 4 livros por semana. Então eu separava livros de diferentes assuntos para eu não enjoar. Isso aí, assuntos que eu queria estudar, enfim. E nessa ideia de 4 livros era assim, por exemplo, 2 artigos científicos contavam um livro. 150 páginas contavam um livro. Então se eu lia um livro de 300 páginas, contava como 2. Então tudo isso, enfim, mas eu tinha que ler os 4 livros. Então, no meio de estudo tinha os escritos de artigo, enfim, os artigos escritos, as aulas, etc. E isso foi me sobrecarregando. Às vezes eu virava à noite estudando, eu não tinha nenhuma noção, enfim, eu tinha que produzir, tinha que fazer. E acabou que, cara, me sobrecarreguei demais e eu comecei a ter uma série de crises de desmaio. Algumas eu não desmaiava, eu só ficava sem entender muito o que estava acontecendo. Aí quando eu voltava a mim, eu não sabia quem eu era. Essas crises às vezes duravam 10 minutos, às vezes duravam 30 segundos, não tinha uma... Então eu fazia os exames, estava tudo normal. Então eu já não sabia mais o que fazer, porque um neurologista dava um diagnóstico dizendo, olha, não, você está com pré-esquizofrenia. Não sei se é um diagnóstico acertado, eu acho que não, mas enfim. Aí eu ia em outro e dizia, não, tu está com uma crise não epilética psicogênica. Aí um deles, que foi o que mais, assim, eu achei humano, ele disse para mim assim, você já teve alguma crise dessas enquanto viajava? Porque na época eu subia montanha, né? Eu gostava muito de subir montanha. O cara parece que viveu 12 vidas já. Aí na época eu subia montanha, ele disse assim, nessas viagens que você faz subindo montanhas, nos trekkings pesados, na neve, etc. Você teve alguma crise dessas? Porque eu pegava a mochila e ia, cara. Às vezes ficava um mês fora. Quando dava tempo eu ia, assim, na época, entre um período e outro, de entrada e saída das galinhas, das fazendas, etc. Eu pegava e simplesmente ia. Aí ele disse assim, aí eu falei pra ele, nunca tive.
Eu levava livro junto, ele falou assim, cara, é isso, tem que descansar. Porque eu já estava com dose máxima de medicamento, tipo, pro meu peso, já era bastante, eu já pesava mais de 100 quilos, e simplesmente não segurava as crises, não conseguia segurar as crises. Aí eu comecei, tanto que eu tenho cicatriz na cabeça, assim, que eu simplesmente pegava e às vezes caía, às vezes desmaiava. A primeira vez que eu fui para Roma, inclusive, eu morei num quarto que a dona era uma senhora e ela escutou um barulho absurdo. Era tu caindo. E eu acordei com o Skype ligando, era meu pai e minha mãe. E nessa vez, assim, eu levantei do chão, eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E meu pai chamando no Skype, e a senhora me chamando, está tudo bem, porque eu tinha escutado um barulho grande. Aí eu botei a mão na cabeça, assim, tava sangrando um monte. Aí eu escondi o sangue do pai e da mãe, porque na época eu não contei nada pra isso, eu fui contar bem depois. Aí quando eu não consegui mais esconder. Aí eu falei, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu cheguei aqui no apartamento, tá tudo tranquilo. E foi assim, cara, praticamente o doutorado inteiro, assim, mas no final ficou muito pior. Aí que eu resolvi tirar um pouco o pé. E a minha renascença, digamos assim, depois desse período aí, foi voltar pro digital e, assim, voltar a sentir tesão por estudar. Você ficou um bom tempo. Um gap ali meio parado. Eu dava aula em universidade, eu fiquei 7 anos dando aula em universidades. E no meio dessa, enfim, quando eu dei aula nessas universidades, eu estava tendo as crises. Inclusive, o primeiro contato que eu tive com o ensino superior foi aqui na UFSC, que eu substituí um professor na disciplina de bioética. Olha só. Mas disciplina leve, né, cara? Tranquilo. Tema fácil de lidar. Mas eu gostava muito, cara. Eu gostava muito. Então, a minha renascença, eu digo assim, foi quando eu vi você falando sobre behaviorismo na internet. Eu falei, eu fui muito criticado no mestrado por ter linkado o behaviorismo com decisão judicial. Todo mundo que fala de behaviorismo é criticado. Fui muito criticado, muito criticado mesmo. Só ver o Skinner, que foi talvez o cara que mais apanhou aí da galera. E, inclusive, daí usei no Justiça Vir o Skinner. Então, era uma coisa assim, eu fui criticado, eu falei assim, tudo bem, eu lembro até as palavras, tudo bem ser disciplinar, transdisciplinar, mas não tanto. Mas, enfim, cara, daí agora já tô aí deixa eu ver, final, são 7 anos ali na matéria, acho que tá 28, mas eu terminei com 26 para 27. Acho que eu não queria colocar por causa da revalidação, né, que ela vem bem depois. Mas então são 7 anos sem crise já. São 7 anos sem crise já, porque ali já era o final, assim. E sem medicamento? Sem medicamento, sem nenhum medicamento. Eu cortei os medicamentos, 7 anos sem crise, eu cortei os medicamentos há 5. E você, nesse período, falou que encontrou musculação, né, cara? Sim, pra mim foi cara, assim, se não a razão, uma das principais ajudas que eu tive. Eu voltei a sentir, porque esse neurologista que fez essa pergunta acerca das viagens, ele disse pra mim assim, que era para arranjar um hobby físico, pesado e mental. Porque daí tinha que substituir o estudo. Ele falou assim, tu vai ter como se fosse tu ir tirando aos poucos e colocando, enfim, outras coisas. Aí eu falei assim, cara, eu amo musculação, só que eu tinha parado e resolvi voltar. E, cara, nesse trajeto ali, acabei me apaixonando de novo. E hoje eu não consigo ficar sem. Legal. Por isso que comecei a competir também e tudo mais. Eu treino 3 horas por dia. Já eu vejo, porque eu gosto, eu vejo cara. Que você posta lá, cara. 2h30, 3 horas. Porque eu gosto, cara. Eu gosto, eu não consigo ficar sem mais. E aí você chegou, o Teston, ele parece que viveu 20 vidas, porque o cara foi de faculdade de Direito para mestrado transdisciplinar, daí foi para Roma e Nova York fazer doutorado, estudou com o marido do Foucault, para quem não conhece Foucault, aí, um dos maiores filósofos que já existiu. Aí foi para professor, depois e agora, ano passado, teve aí o título de o quê? Terceiro bodybuilder mais pesado do Brasil, com 152 quilos? 153. 153 quilos. Isso. Dá pra perceber que o cara coloca uma leve intensidade no que faz, né? Pois é, cara. Tanta intensidade que chegou a dar umas patinadas na cabeça uma época. Essa vez, assim, sinceramente, teve vezes assim que eu achava que não ia conseguir voltar mais. Tu achou que ia dar BO mesmo? Assim. Eu já tinha desistido uma época. Quem segurou as pontas foi a minha família. Olha só. A minha esposa. Cara, assim, eu pensei assim, eu não vou mais conseguir.
Porque era 2 crises por dia, eu já não conseguia nem dirigir sozinho. É perigoso, né? Daí eu comecei a ficar muito preocupado, cara. Deixa eu te perguntar, falando da sua tese, cara, e do que você tem comentado por aí, o que você estudou especificamente no seu doutorado? Eu estudei basicamente filosofia antiga e comportamento humano, cara. Foram as 2 coisas. Porque toda vez que eu ia para filosofia, eu via que os gregos tinham muito a agregar sempre. Então eu comecei a ficar simplesmente fascinado pela arquitetura do pensamento, do início do pensamento, o início da filosofia. E anterior a isso também. Anterior, o que tinha ali de... Nós vamos ver hoje, uma boa parte, porque é muita coisa e isso que é uma coisa que sempre me incomodou. Como eu vejo as pessoas falando na internet muito hoje sobre estoicismo, por exemplo. Cara, o germe do estoicismo está ali uns 2 a 3 mil anos antes do final do estoicismo. Então é um período muito grande para você ser deixado de lado e simplesmente ler as palavras que estão lá sem entender os conceitos que originaram aquilo. Tá, mas no caso a galera que fala de estoicismo na internet geralmente coloca o pino no final do estoicismo. Isso, negligencia totalmente aquilo que fez surgir não só a ciência, como a filosofia, e só coloca o estoicismo pelo hype que ele está tendo hoje. Então é um sistema muito mais complexo, muito mais bonito e tem muito mais a agregar, ensinar do que simplesmente algumas palavras para você colocar no Instagram. Saquei. Instagramáveis. E assim, cara, a gente entende que o estoicismo tem um hype gigantesco por conta da aplicabilidade prática do estoicismo. Inclusive a terapia cognitivo-comportamental, ela tem fortes raízes no estoicismo, né? Tem muita coisa que a gente trabalha com o paciente na clínica que, cara, relembra diretamente o estoicismo, né? Mas em outras partes ou momentos da filosofia existem conceitos ou ideias tão úteis quanto, se não melhor que o estoicismo? Com toda certeza. E por que só se fala de estoicismo, cara? Quer dizer, não é que só se fala, vou ser justo aqui. Tem que tomar cuidado com as palavras, né? Por que se fala bastante? Por que o estoicismo ganhou esse hype? Não as outras coisas? Pela mesma razão que a autoajuda é mais hypada que a filosofia. Porque ela é mais palatável. O estoicismo, então, ele é mais palatável que as outras partes da filosofia. Entendi. Se for estudar, sei lá, um filósofo pouquíssimo conhecido como Pirro de Elis, que foi o cara que acompanhou Alexandre o Grande, tem pouco sobre ele, pouquíssimo, alguns fragmentos só. A escola do ceticismo é a escola que basicamente ajuda a fundar a ciência também. Entendi. E aí ninguém fala, por exemplo, simplesmente ninguém fala. É como se botasse uma... Entendi. E simplesmente ignorassem toda a história que existe por trás disso. Entendi. Então é muita coisa. A minha briga, quando às vezes eu estou meio revoltado com as redes sociais, é justamente que é muita coisa que está sendo ignorada, que teria muito a acrescentar. Então eu ia nessa linha, assim, às vezes meus artigos eram sobre filosofia antiga, às vezes eu ia para a maleabilidade da percepção, às vezes caía, sei lá, nos parasitas que mudavam o quanto de dopamina descarregava no cérebro. Então, assim, eu ia nesses 2 campos, ia vendo quão similar isso era, assim, lógico, de tomar as devidas proporções. E junto a isso, eu notei que o que eles trabalhavam lá atrás é justamente o que a gente busca hoje. Por exemplo, que as estéticas da existência, cara, é basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. Saquei. Vamos começar então, cara. Aonde que começa tudo isso de filosofia, de pensamento? Normalmente quando a gente estuda isso ou olha os livros e tal, a gente, primeiro, sabe que antes, na pré-história, a gente não existia muito conhecimento acumulado, porque, salvo engano, o que divide pré-história e história é a invenção da escrita. Né? Acho que uns 6 mil anos atrás. Aí depois disso, a gente acha que o outro grande salto que existe são os gregos. Dá pra gente começar ali por 5.000, talvez, antes de Cristo, com a agricultura. Porque a agricultura ela tem uma... Não digo agricultura na região da Grécia, tá? Na região o surgimento da agricultura foi 12, né? Isso, anterior. Mas eu digo na região que começam a formar uns agrupamentos maiores, mais elaborados.
Dá para a gente ter como base o povo minoico. Esse povo foi descoberto por um arqueólogo chamado Arthur Evans. E, cara, não tem muito sobre eles, mas a gente pode usar isso como ponto de partida para a civilização que vem depois, e aí sim começa a história, digamos assim, o arranjo da civilização grega que moldou o Ocidente e o mundo. Uhum. Assim, isso é meio que consenso entre os pesquisadores que o mundo ele é mais ocidental do ponto de vista grego do que qualquer outra civilização que já existiu antes, tá? Porque foi a primeira civilização que colocou a dúvida, que tudo é passível de questionamento, tudo é possível questionar. Tudo é possível questionar. Isso é uma coisa, cara, que não tinha antes. Porra, se tudo é possível de questionar, parece uma coisa tão simples, mas as outras civilizações todas linkavam alguma coisa com o divino. Uhum. Enquanto, cara, que os gregos simplesmente eles criaram uma coisa única nessa brincadeira. Se você for pegar, por exemplo, 2300 a.C., essa é uma descoberta recente. A gente descobriu que a primeira escritora da humanidade se chama Enheduanna. Ela foi filha de Sargão da Cádia, e o nome dela significa En, que é alta sacerdotisa, é um nome dado, não é o nome de nascimento dela, mas é como se fosse um título. Inclusive, depois dela, as mulheres as filhas de reis ganhavam o título também de En, que é uma alta sacerdotisa. E Reduana significa adorno da lua, presente da lua, alguma coisa assim. Ela foi a primeira pessoa que assinou os escritos. E esses escritos dela versam basicamente sobre a impermanência das coisas, o medo sobre a impermanência. De nós sermos impermanentes, da sociedade ser impermanente, da política ser impermanente, só que tudo isso sempre linkando com o divino. O principal escrito dela se chama Exaltations of Inanna, Exaltações de Inanna, hino a Inanna, talvez, a tradução, e versa basicamente sobre impermanência, mas sempre vinculando o divino. Em contrapartida a isso, a gente tem muito depois, obviamente, mas só para dar um start, tá? Um filósofo que tem a primeira escrita também grega, que se chama Anaximandro de Mileto. Esse já é mais famoso. Que é um filósofo que quem gosta muito é um dos maiores físicos atuais, se não o maior, que é o Carlo Rovelli. E ele tem, inclusive, um livro que se chama Anaximandro de Mileto, O Nascimento do Pensamento Científico. Porque é a primeira pessoa a não a pensar que o universo vem por causas naturais. Mas antes disso, para isso acontecer, muita coisa rolou. Esse é o ponto. Eu quero chegar. Muita coisa rolou. Então, nesse ponto de muita coisa rolar, por exemplo, a gente teve a chamada Bíblia grega, que é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Os escritos de Homero são como se fosse a Bíblia grega. Nesse escrito existem duas coisas importantíssimas para a constituição da ciência e da filosofia. São a ética heróica e a tradição ética. A gente vai falar sobre isso ao longo do episódio. Mas é basicamente o que a gente consegue, vamos dizer assim, é o que ajuda, porque assim, como Parmênides, é uma frase atribuída ao Parmênides, né, que ele fala ex nihilo nihilo fit, nada vem do nada. Então, algum motivo tinha que ter. Vamos pensar no mundo antigo, tá? Vamos pensar no mundo antigo. Então, a gente tinha aí os micênicos, os minoicos os minoicos já realizavam comércio com o Egito. Então, uns 2-3 mil anos depois, vem os micênicos, continuam realizando esse comércio com o mundo antigo, certo? Nesse comércio com o mundo antigo, eles trocavam várias coisas, rotas de comércio e tudo mais. E uma coisa legal de salientar aqui é que nessas trocas era utilizada a primeira moeda que é parecida com o dinheiro que a gente tem hoje, que é a oliva. A oliva é a primeira moeda que é parecida com o dinheiro que a gente tem hoje. Por quê? Porque naquela época não tinha Dove, né? Então, as pessoas fediam muito. As pessoas fediam muito, né?
Então, quando esse fato das pessoas federem muito, eles descobriram que a oliva, em contato com o corpo, em algum lugar ela conseguia tirar a gordura do corpo. Só que tinha que misturar algumas coisas. E essas misturas, porque a oliva tem um cheiro horrível, não é só para comer, mas enfim, o cheiro dela também é ruim. Então eles misturavam com algumas coisas. Dentre essas coisas, né, para dar os perfumes, esses insumos eles vinham praticamente todos do norte da África. Praticamente todos do norte da África. Então ali era uma região muito poderosa, economicamente falando, para a época. Porque ali concentrava o que eles precisavam para fazer esse sabonete primordial. Certo? Então eles misturavam, iam pro riacho, passavam essa mistura no corpo, pegavam uma pedra, uma lâmina, raspavam para tirar o sebo do corpo e eram mais cheirosos. Então quem não fedia era como se fosse... mais rico. Isso. Então essa ideia do dinheiro segregar, de ser segregatício, vem da Olha só, cara. oliva e do sabonete. E começou... e começou num contexto nem de aquisição de bens, mas de estética mesmo de você. Isso, de você separar. Não, se ele tem negócio para comprar oliva. Não sei o que é, mas ele dá um jeito de conseguir a oliva. Então, e o insumo para produzir esse perfume. Mas aí você estava falando da Bíblia grega. Vamos lá. Só para a gente ir, vamos para contextualizar o que estava acontecendo nessa época. Era um mundo globalizado no Mediterrâneo. Porque existia troca, existia tudo. O que aconteceu? Esse mundo antigo, principalmente os micênicos, tá? Principalmente os micênicos, já nos micênicos, esse mundo antigo, ele começou a ruir. Existem, até o século XIX, uma teoria era mais aceita, hoje já é outra. Essas duas teorias são basicamente o quê? Então existe uma queda desse mundo micênico. A primeira teoria versa a respeito deles serem saqueados, invadidos por bárbaros, que eram chamados os povos sem cultura, etc. Então, que eram saqueavam até o século XIX. Hoje a teoria majoritária, que assim mais aceita, é diferente. Eles têm a ideia de que, na verdade, os povos que viviam ao redor foram pressionando a cultura dos micênicos, a cidade de Micenas, foram adentrando na cultura e, diferente deles que praticavam agricultura familiar, produziam, esses povos não produziam. Então eles foram adentrando, buscando melhores condições de vida, etc. E como os micênicos eles não queriam guerrear, basicamente, eles foram simplesmente... deixando de lado, se afastando. Então, invadiu minha casa, eu vou lá lá depois do morro e vou fazer mais uma fazendinha. Então, o cara vai lá, não, eu vou agora, entrou aqui outro aqui, eu estou indo lá para outro lugar. Então, os lugares começaram a ser abandonados. Inclusive onde é a cidade de Atenas. Também começa a ser abandonada nesse período que é conhecido como a Era das Trevas grega. Não só na cidade de Micenas, mas uma Era das Trevas grega. Porque ali estava florescendo muita coisa. Estava borbulhando coisa. Estava riqueza, comida. Então, começa uma era de escassez. Começa a ficar escasso. Começa a faltar comida. Então, ao invés de a gente ter um mundo globalizado, a gente começa a ter um mundo de localismo. Então, as pessoas vão se reunindo em locais... E o que sobra disso é simplesmente a memória de um povo. Sobra a memória. Não tem mais nada. Porque as cidades vão sendo abandonadas, então... E nesse... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nessa altura aí que você está narrando agora, já existiu o pessoal, Sócrates, Aristóteles? Não, tudo antes disso. Tá. Tudo bem antes disso. Tá. A gente está falando aí de uns 700, 800 anos antes, tá? É tudo bem antes disso. Então, o que eles tinham muito forte era a ideia de que antes deles, talvez, aí não tem como a gente saber quem eram esses antes deles, se eram os minoicos lá, 3 mil anos antes, enfim, mas eles tinham a ideia de que existia um povo, que era o povo deles, ainda que não tivesse nome, mas eram os gregos, vamos colocar entre aspas, que era um povo muito bom. Tipo, os homens eram muito fortes, produziam muito,
eram mais altos, mais bonitos, as mulheres mais bonitas, mais fortes. Enfim, era um povo absurdamente bom. Eles tinham essa ideia. E isso era repassado de maneira verbal. Isso era repassado de maneira verbal. Então, no meio desse contexto, desse afastar, é que nasce, de se afastarem, essa memória desse povo, que nasce a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então, alguém, por algum motivo, vai lá e escreve o que era esse mundo antes de começar a Era das Trevas grega. Esse período de escassez, que todo mundo começou a passar fome, miséria, que não tinha perspectiva nenhuma. Enfim, um povo massacrado. Mas essa Bíblia grega que foi escrita, ela teve como intuito criticar isso? Talvez, aí que tá. Ou deixar registrado na história? Da mesma maneira que a Bíblia, a gente pode ter partes, vamos colocar assim, verídicas e outras não tão verídicas assim. Porque, vamos lá, se você chegasse numa universidade da Alemanha, que era referência em história greco-romana, e chegasse pros caras de borboletinho, gravata borboleta, os caras sentadinhos ali, e falasse assim: vocês acham que a Ilíada e a Odisseia tem alguma coisa de verdade? Eles iam falar assim: cara, você é muito idiota em achar que qualquer coisa que está escrito lá, tu acha realmente que existiu alguma coisa parecida com aquilo? Você tem que ser muito burro para acreditar nisso. No caso, eles acham que não é verdade. Calma. Isso em 1850, até 1850 você podia chegar e falar isso. Tá. 1860. Já em 1870, vem um cara nem um pouco letrado, um empresário que fez dinheiro, eu não lembro com que ele fez dinheiro, mas acho que era vendendo alguma coisa para munição, cara. Chamado Heinrich Schliemann. E ele leu a Ilíada e a Odisseia na infância. E ele era um empresário com dinheiro, ele comprou uma reta escavadeira e disse assim: eu vou escavar onde que eu acho que tá Troia. Ele falou: eu vou escavar. E ele não tinha autorização, mas mesmo sem autorização ele foi, escavou e achou. Olha só, cara. Achou a cidade de Troia, onde seria Troia. E não só isso, cara. Ele foi também em outro lugar que ele achava que podia ter outra coisa e achou a cidade de Micenas, que era então uma coisa que só se especulava. Então, a partir disso, a gente começa a ter muito registro histórico, que foram descobertas 2 cidades. Deixa eu te perguntar de novo, só para não me perder no negócio. Então, como é o nome? O quê? O Heinrich Schliemann? Não, o nome do livro. A Ilíada e a Odisseia. Ilíada e Odisseia. Os escritos, né? Isso daí relatava tudo isso que você me contou aqui. Tudo Fome, isso. escassez, fuga das cidades. Não, é sobre outra coisa. Assim, é sobre um período muito absurdo que aconteceu. Isso da fome e escassez são as teorias. Ah, tá, entendi. Isso. Mas o livro relata esse período obscuro. Não, esse período fantástico, na verdade. Relata guerras, etc. Assim, é que não é uma coisa fechada. O livro relata diversas coisas, porque também existem fragmentos e tudo mais. E também é um livro que foi muito copiado, então existe muita modificação. O problema da história é justamente isso. Quanto mais para trás você vai, mais confuso fica. Mas o que os caras por exemplo, se você perguntasse até 1870 lá na Alemanha, se vocês acreditam que está escrito ali, por que os caras falavam que tu é louco de acreditar? O que eles não acreditavam? Os professores. Na ética heróica, que podia existir alguma coisa parecida com a ética heróica e a tradição épica. Que poderia existir alguma coisa parecida com isso. Com esse período que os homens eram muito fortes, que inspiravam as pessoas. Tá bom, perfeito. Isso. Ok. Não, talvez eu não tenha sido claro também, porque é muita... E aí o maluco foi lá com dinheiro, cavou o negócio e encontrou e achou. E a comunidade acadêmica, cara. Tá aí. Porque é tipo um cara hoje, sei lá, provar que alma existe, tá ligado? Vai dar um rebuliço ferrado. Tem um termo para isso em inglês, eu não sei se a tradução é mais certa, mas chama naivete, que é como se fosse uma alta ingenuidade. Uma coisa tão ingênua que parece e que traz um avanço absurdo. Talvez o melhor exemplo dessa naivete tenha sido esse Heinrich Schliemann, que ele simplesmente acreditava e ele resolveu fazer. Ele simplesmente acreditava e resolveu fazer e acabou mudando toda a história
toda a história do que a gente tem hoje de ciência, ele conseguiu mudar. Tanto que ele é tido como o arqueólogo mais famoso Olha só, da história. Sem ter sido arqueólogo, né? Assim, ter estudado. Enfim. E depois desse período aí, que aconteceu tudo isso e teve esses escritos... Por que a descoberta dessa cidade, dessas coisas é importante? Porque depois desse período que a gente tem, que é a Era das Trevas grega, por isso que eu quis comentar sobre... Deixar claro que na Ilíada e na Odisseia o que tem é a esperança desse povo. É o que está lá, esses diálogos, essas aventuras, se existiu ou não Aquiles, se existiu ou não Odisseu, se existiu ou não Helena. Então, por quê? Porque a única coisa que resta para esse povo são esses escritos que os vão inspirar eles para passar por esse momento difícil. A única coisa que eles têm é para se agarrar nessa tradição épica, nessa ética heróica. Em como as pessoas podem... A gente vai chegar, talvez daqui a pouco a gente pode comentar sobre isso, em como que nasce a excelência. Como que nasce a excelência? Como que nasce a alta performance? Como eu posso ser melhor? Então, de um povo massacrado para um povo que se agarra num escrito, por exemplo. E como que isso vai começar a mudar? Por que esse escrito influencia tanto? Porque inspirado nesses escritos, eles começam a fazer duas coisas. A fazer duas coisas que são, dá para falar básicas, mas não totalmente básicas, né? Uma delas é a agricultura. E a outra é começar a resgatar essa memória. De que eles podem... De que como nos escritos eles também podem transformar o mundo. Então, eles começam a realizar a agricultura e a realizar um período de colonização de tudo, de onde que eles podiam buscar, de onde eles podiam ir. Então, aqui já começa a se criar, isso é por volta de 800 a 1200 a 800, vamos colocar esse período aí, tá? Que a gente chama de Renascença Grega, que é o período de Renascença Grega. Existiam os oikos. A tradução de oikos é casa. Então, se estabelecia uma casa, certo? Nesse ato de estabelecer uma casa, existia o fundador dessa casa. Casa, entre aspas, que seria uma cidade primordial, que basicamente ia ser regida pela agricultura e ia produzir, certo? Quem fundava essa casa se chamava de oikistes, certo? Oikistes fundava o oikos, certo? O oikistes ia fundar o oikos. Nisso já começou a florescer um pouco também o pensamento, tá? Já tinha uma ideia de passar, tudo isso já era começar a ser discutido, as pessoas conversavam sobre essas coisas, sobre colonizar o mundo, sobre transformar o mundo, e tudo isso ia acontecendo. E nesse período o ceticismo já começou a avançar, o rompimento com o divino... Sim. O germe dele, sim. Porque de fato, né, Perfeito. Cara, antes principalmente dos gregos, a galera tinha essa noção de que os deuses moravam na terra, que deu uma enchente, era a deusa da enchente que estava irritada, que deu um trovão, era o deus do raio que estava irritado. Perfeito. Eles atribuíam isso, o deus estava vivendo junto com eles, né? Foi meio que os gregos que quebraram esse rolê. Sim. Nesse período aí que você está narrando, já tinha uma sementinha disso. Você me lembrou de uma coisa muito importante que eu esqueci. Por que eles afastaram isso? Porque na Ilíada e na Odisseia existe uma coisa chamada visão humanista da vida. A vida não é mais delegada somente ao divino. Você não precisa se ajoelhar ou achar que tudo é criado, tudo tem uma criação divina, tudo é... Não. Se você é humano, a tua vida é humana. A tua limitação é a morte. Mas em vida você pode fazer o que você quiser. Então isso a gente chama de visão humanista da vida. E é a visão humanista da vida que vai influenciar lá o estoicismo 1000 anos depois, mais ou menos. É o primeiro germe dessa... Assim, o início disso aí é a visão humanista da vida. Perfeito. Inspirava tanto eles que eles, assim, eu posso tudo em vida. A minha limitação é ser mortal, mas o resto eu posso fazer o que eu quiser. E a gente vai entender daqui a pouco como isso influenciou todo o pensamento, todo o sistema de pensamento grego.
Então a visão humanista é uma das coisas mais importantes que eu acabei esquecendo, perdão mesmo, que às vezes o cara acaba pulando. Não, tranquilo. A visão humanista é uma coisa que vai permear o pensamento grego dali em diante. Então eles realmente acreditavam que ser humano, que a vida é centrada no ser humano. E não delegar para alguma coisa metafísica. Uhum. Isso daí eu sou humano, cara. Porra, é uma ruptura pesada. Severa, é uma ruptura severa. Então eu não estou mais centrado na minha redenção, não estou mais centrado numa... Como posso dizer? Seriam os primeiros ateus, cara? Não dá para saber. Eles tinham contato com o Oriente. Agora, o nível desse contato, que sobre as crenças, a gente não tem como afirmar. Mas com certeza teve um contato. Até, por exemplo, o próprio que eu comentei no começo, o Pirro de Elis, ele vai estudar, por exemplo, vai estudar no Oriente, vai fazer viagens para o Oriente anos depois, etc. Mas a gente tem pouco sobre isso. Tá? A gente tem pouco sobre isso. Os próprios gnósticos, anos depois, né? Mas, enfim, acho que isso não vale a pena entrar, porque senão fica muito difícil. Foi só uma provocação. Não, com certeza. E a visão humanista, então, cara, ela é uma virada de chave muito importante para esse período grego. Então, eles começam a pensar justamente por eles mesmos, sem ter essa busca por uma recompensa divina. Não, a minha maior honra é ser reconhecido em vida. Não é mais ter... Tanto que na Ilíada e na Odisseia, quando Aquiles decide morrer em guerra, ele fala, porque se eu não morrer, eu não vou ser lembrado. Então ele podia ter ficado de boa, não ter ido pra guerra, porque ele era um semideus. Ele era um semideus, praticamente. Então, mas ele fala, não, eu preciso morrer porque a minha glória é humana. A minha vida é humana. Então, tudo isso começa a inspirar esses caras que vão começar a colonizar. Então, os oiquistas são enviados para um lugar chamado Apoiquia, que se chama casa longe, casa distante. E essa Apoiquia vira uma colônia, mas não no sentido de colônia de depender da polis principal, da polis antiga principal. Não, ela funciona por conta. Ela funciona por conta. Qual que é a magia do oiquistes? Ele é o primeiro cara que sabe organizar a casa. Basicamente, essa é a palavra, organização da casa. Ele consegue dizer, você vai pegar fruta, você vai colocar o boi ali, tu vai arar a terra. Mas ele fazia isso dentro de casas ou bairros, como se fosse um prefeito, assim? Bom ponto. Ótimo ponto. Por quê? Porque na Ilíada e na Odisseia também tem que existem dois tipos de regra no mundo antigo, nesse mundo antigo. O primeiro é nomos basileu, e o outro é nomos empsicos. Basileu, a tradução é rei, forte, déspota, enfim. E empsicos é uma coisa como se fosse uma justiça. Entendi. Tá? Uma lei ética, talvez. A lei do cara, do oiquista que organiza a casa, o nomos, a lei desse cara, é uma lei de Basileu, é forte. Só que, mesmo sendo Basileu, ele participa da agricultura, porque os tempos difíceis ensinaram que isso era preciso. Porque na própria Ilíada e Odisseia, quando Aquiles não está guerreando, ele está trabalhando na terra. Entendi. Ele era ele era a barriga no balcão. Isso, ele não para. Se eu não estou guerreando, eu quero produzir. Porque os tempos difíceis ensinaram esses homens que isso era preciso. Que mesmo sendo forte, mesmo sendo o imperador, o déspota, eu preciso trabalhar também. Porque nada vem do nada. Então eles tinham essa... Mas isso era uma normativa criada com base em algum tipo de organização legal, do ponto de vista de leis, assim, que fazia com que esse sujeito, mesmo sendo poderoso, precisava, quando não estava num tempo difícil, precisava estar lá lutando na terra, trabalhando na terra e tal... Ou era uma questão cultural da época mesmo, assim? Então, é a junção de terem passado por esse período das trevas ali, grega, junto com a imagem que eles tinham desses gregos fantásticos fortes, que eram da Ilíada e da Odisseia. Entendi. Então, é a junção disso aí. Então, é como se fosse criando foi criada uma cultura disso. Foi criada uma cultura disso. Por isso que, vamos dizer assim, esses tempos difíceis, mais a inspiração... foi o gatilho pra gente ter a maior civilização que a humanidade já conheceu. Isso mesmo. E mudou pra sempre a história, né, do pensamento. Pra sempre a história do pensamento. Então, assim, em termos... Nessa parte, seria como se essa galera fosse os políticos do lugar, assim. Isso.
Eram como se fossem políticos, mas eles trabalhavam perfeito. É uma pena a gente ter se perdido isso aí, né? Os políticos podiam levar em consideração isso daí. Tanto que a palavra políticos é ele que se preocupa com a polis, que participa da polis. É isso. Então é por isso mesmo. Então eles tinham essa... Obviamente que isso ainda é primordial, mas aqui é o nascimento, né? Claro. Então os oikistas... Outro fato curioso é que nessa época, todo o sistema grego tem sempre um contraposto, tá? Isso é importante salientar também. Mas nessa época já existia o oráculo de Delfos. Então o oráculo de Delfos ele já nascia com as duas máximas dele, né? A mais importante é conhece-te a ti mesmo, gnote-se auto. E a segunda é a sofrosine, que é pouco falada, que seria a moderação dos excessos. Então... conhece a ti mesmo, você conhecerá o universo e os deuses, mas nada em excesso. Nada em excesso. Todo oikistes viajava por oráculo de Delfos para pedir conselhos das pistes que lá habitavam, etc. Porque na época não tinha Google Earth, né? Então, você ir para depois daquele morro, tu nunca sabe o que vai ter depois daquele morro. Entendeu? Tu não tem como saber o que vai ter depois daquele morro. Então você fica apreensivo. Então você vai pro oráculo para ver assim, opa, será que posso ir lá? Então tudo isso ia acontecendo, cara. Tudo isso ia acontecendo. E esse oráculo, ele era tinha algum tipo de vertente mística, assim? Como é que o pessoal... Cara, as pistes, existem várias especulações. Porque naquele lugar do oráculo, ele era chamado em grego de Ómfalos, que significa o umbigo do mundo. Então... Existiam vapores que brotavam da terra, era um lugar... Entendi. Era um lugar meio místico, assim. Era um lugar meio místico, porque as pistes diziam as palavras, aparentemente elas estavam meio, sei lá, com alguma droga, algum opioide, sei lá. Entendi. Então alguma coisa tinha ali, porque eles faziam as perguntas, mas não era uma coisa... As respostas eram totalmente subjetivas também. As respostas eram subjetivas. Então, tudo isso, tem uma época que um conquistador vai lá e pergunta o que vai acontecer se ele passar o rio Halys, que era um rio de divisa lá para conquistar tal terra. Daí ele falou, a Pistes fala, um grande império vai ser destruído. E foi o dele, só que ele não pediu qual ia ser. Até tem uma brincadeira na história sobre isso, enfim. Então essa colonização vai acontecendo, né? Essa colonização vai acontecendo. Os oikistas vão lá, na Poiquia, fundam organiza a casa. Essa palavra é fantástica, por quê? Porque aqui é o nascimento da economia como a gente conhece. Veja só, oikos mais nomos. Oikosnomia. Olha só, cara. Economia. Olha só que legal. Então, economia é fazer o mais básico possível. É organizar a casa. Parece que a gente tá voltando, né, cara? Mas a gente pensa muito longe. Economia é organizar a casa. O que é planejamento financeiro? Cara, toda vez que eu vejo o Lara, cara, no Instagram, eu lembro dessa parte da oikosnomia, cara. Toda vez, cara. É uma coisa básica. Então, ali, cara, aqui começa a emergir a civilização fantástica mesmo. A gente tá falando ali de Atenas, de Esparta. Aqui o bicho começa a pegar. Aqui o bicho começa a pegar. Porque além disso, junto com o nascimento da economia, desse florescimento econômico, de você começar a ficar mais poderoso, de juntar as pessoas, o conhecimento vai tomando forma, eles vão estudando a Ilíada e a Odisseia. Inclusive, é nessa época, e eles vão se aprimorando cada vez mais no dia a dia, cara. Isso que é legal. Eles vão se tornando muito bons no dia a dia. Porque... Muito bons, assim, rendendo cada vez mais. Porque aqui é o nascimento da alta performance também. Num diálogo de Homero, Diomedes, que ele é o segundo melhor guerreiro aqueano, certo? Por muito tempo se achou que, na verdade, esse guerreiro misterioso era Aquiles. O Diomedes, ele vê de longe um guerreiro intrépido, guerreando, etc. Um cara fantástico. Achavam que era Aquiles, mas depois a teoria... a maior parte das pessoas acredita que seja Glauco, que é um menos conhecido, mas é um herói mais novo e tudo mais. E Diomedes, que é o segundo melhor guerreiro aqueano, pede, quem é esse jovem? Daí ele mesmo vira e fala, eu sou filho de tal, assim, sim. Das coisas que meu pai mandou eu fazer aqui, ele me mandou fazer várias coisas.
Mas das coisas que ele me mandou fazer aqui, uma delas é a mais importante de todas. Aí ele fala a frase aiena aristeioi, ou aiena aristei. Seja sempre seu melhor, haja sempre com excelência, sempre se destaque. Existem várias traduções para ela. Mas aqui, digamos, é o berço da excelência. Tanto que, quando Aristóteles vai escrever, ele está de olho nesse diálogo. Existem evidências disso. Que Aristóteles está de olho nesse diálogo de Diomedes com Glauco. Então, por isso que vem toda a parte aristotélica que alguns historiadores traduziram como a excelência como hábito. Toda essa ideia de que felicidade é o exercício da virtude, a virtude é você ser o melhor no dia a dia e tudo mais. E aí nesse período aí foi pipocando esses grandes pensadores que a gente conhece hoje. Foi começando a nascer. Ainda não desabrocharam ali, mas é toda essa... É um pouco depois, porque antes disso você tem o sistema... Por exemplo, assim, o sistema da areté, que é a excelência, o caminho do guerreiro, ele nasce na Ilíada e na Odisseia. Mas os espartanos que utilizam isso para começar a fazer funcionar, digamos. Quem começa a fazer isso funcionar são os espartanos. Então, junto com vamos dizer assim, com as cidades, vai começando a florescer, nascer os pensadores e tudo mais. E isso por conta dessa... Pois é, cara, porque quando a gente pensa assim, é uma safra muito forte de pensador que realmente construiu... Pensadores que construíram obras magníficas, né? Por que nesse lugar a gente teve tanta gente surgindo assim, cara? Então, eu acho que a inspiração dos escritos de Homero, junto com passar por esses tempos difíceis, querer conquistar cada vez mais, ser cada vez melhor, é como se, assim, não é o acaso que criou isso. Eu não consigo acreditar que seja o acaso que simplesmente criou isso. Tanto que eles acreditavam na dominância do acaso. Assim, uma parte do acaso. Ironicamente falando. Eu também acho que não seja acaso, cara. Deve ter sido uma modulação forte ali, todo mundo estudando e etc. Que porque assim, o único sistema que questionou monarquia foi o sistema grego. Até as monarquias eram questionáveis. Mas assim, quem que foi o primeiro nessa leva aí, ô Teston? Cara, o primeiro foi tido como Tales, né? Tales de Mileto. Tales de Mileto foi o primeiro. Assim, pelo menos... É que a gente não tem como precisar, né, tudo. Mas Tales aparentemente é o primeiro. Mas o ponto disso é que, assim... até Sócrates, eles procuravam por uma coisa. Depois de Sócrates, a chave vira um pouco. Porque antes de Sócrates, os filósofos, eles procuravam eles queriam achar o princípio das coisas. E nesse jogo de querer achar o princípio, eles esqueceram da visão humanista da vida. Eles pensavam assim, não adianta eu ir tão longe metafisicamente falando se eu não entendi ainda quem sou eu. Por isso que Sócrates é tão famoso na história da filosofia. A virada que Sócrates dá ao pensamento é justamente dizer assim, opa, vamos tentar parar um pouco de procurar o princípio de tudo e vamos começar a olhar para a gente, porque a gente não se conhece ainda. É mais ou menos nesse sentido que uma das viradas mais importantes da filosofia é justamente a virada de Sócrates. E o cara era um chato mesmo, Tesson. Diz que sim. Os escritos mostram que o cara era chato mesmo. Assim, ficava perguntando, mas por que você acha isso? Cara, é que assim, ó, a filosofia nasce da dúvida. A ciência nasce da dúvida. Cara, a ciência é o que de melhor a gente tem porque ela justamente permite a dúvida. Então, é um descaso a ciência você pensar que
tudo isso aconteceu, é um descaso com a história da humanidade, pensar que tudo isso aconteceu para existir terraplanista, cara. Não, isso daí é bizarro, né, velho? Isso daí é... Mas, cara, me diz assim, quem dessa galera aí que você considera que mais influenciou o pensamento e tudo que veio depois sobre ciência e sobre método científico? Claro que isso daí foi bem depois, mas nessa época aí, quem foi o cara que começou a plantar sementinha de tipo... Opa, acho que o Anaximandro, cara. O Anaximandro foi o cara. O que ele falava? Qual que era a ideia dele? A gente tem um dito dele só e os outros só escritos, né? O que é um dito? O dito, eu chamo de dito porque é il detto de Anaximandro. O dito de Anaximandro. Ah, tá. É a única sentença que a gente tem escrita, vamos dizer assim, dos outros pensadores a gente só tem filólogos, né? Do Anaximandro a gente tem o recorte original. Mas daí é só uma frase? É uma frase, cara. E o resto, pô? Você perdeu. E nessa frase ainda, cara, as pessoas assim, ó, se digladiam para tentar achar o significado. O que diz, você lembra? Sim. Basicamente ele diz que na criação do mundo as coisas nascem e elas retornam e se destroem no mesmo lugar que nasceram. É só isso? Puta, cara, é basicamente isso, cara. É basicamente isso. E aí tem trocentas teses de doutorado em cima dessa frase. É muito, cara, muito. Tu não tem noção. Tu não tem noção, cara. Tu não tem noção. Legal, e pensadores de calibre altíssimo, cara. Que tentam, assim, se debruçaram em cima do dito de Anaximandro e tudo mais. Ele é muito famoso na história justamente por isso. Então, não é à toa que o Rovelli se debruçou sobre o pensamento do Anaximandro, porque, de fato, o primeiro pensador... Eu acredito que a ciência nasce... Pelo menos, assim, um protótipo de ciência... Embriãozinho ali é com... Mas, assim, óbvio que todo o sistema é importante, porque a parte da dúvida do Sócrates também é fundamental, porque a gente não pode esquecer que a gente olha para o mundo com olhos humanos. Cara, eles tinham muito forte o senso de comunidade, Aslão. Eles tinham muito forte o senso de comunidade, coisa que a gente talvez hoje nas redes sociais é como se a gente fosse vivendo em tribos, sabe? Uhum. Então eles tinham muito forte o senso de comunidade, fortíssimo senso de comunidade. Então as coisas que eles faziam eles estudavam para a comunidade, toda essa parte dos guerreiros, eles tinham que ser cada vez melhores para a comunidade. O legado deles era na vida, a visão humanista da vida. Então tudo aquilo, desde a pensar sobre a morte, que era chama-se tanatoterapeuta, que daí no estoicismo mesmo, o Marco Aurélio vai lá, medite sobre a morte. Não quer dizer tu pensar sobre a morte. Ele tá falando da tanatoterapeuta que nasceu lá atrás, na visão humanista da vida. Então é uma coisa muito mais complexa que leva junto à ética heróica, que tá de olho na tradição épica. Então não é só pensar sobre a morte. É uma construção inteira. E esse que é o problema. Eu sei que a gente é muito objetivista de pensar assim, mas é porque é muito fácil pra gente olhar objetivo agora, depois está tudo construído. Só que na época, tudo é um dogma a ser quebrado. Tudo é uma Era muita coisa para capinar, né? Qualquer avanço quebrava uma barreira. Perfeito, cara. É muita coisa para você dar conta. Por exemplo, olha a descoberta que tem em Heráclito. Uma das viradas chaves mais importantes da história da filosofia tem em Heráclito. É pouquíssimo divulgada. Assim, porque é um pouco complexa também, né? Mas assim, eles tinham a ideia que, até na Ilíada e na Odisseia, que eles encontram ciclopes, né? Uhum. E esses ciclopes, eles eram animalescos, porque eles viviam sem nomoi, sem regras. E nessas divagações, etc., eles começam a falar assim, tá, mas a gente vive com regras, mas a gente não é melhor enquanto... Como que acontece a mudança social? Eles começam a divagar assim. E Heráclito foi o primeiro a falar sobre que a mudança social... Olha a época que isso foi falado. Que a mudança social acontece no indivíduo. Então, de uma palavra que é ethos, ele divide em duas. Ele divide em ethos e ethos, um aberto e outra fechada. Ethos a gente pode traduzir como ética e ethos a gente pode traduzir como moral. Ele diz que o que muda a sociedade é a transformação de um indivíduo. E depois a sociedade muda. Nunca vai ser o contrário.
Então, digamos, a diferença, a mudança, a evolução, a criação... da pessoa. Parte sempre de uma mudança individual. Ele, no fragmento 119 de Heráclitos, ele fala assim: ethos anthropos daimon. O ethos de um homem é seu daimon. Digamos assim, a centelha divina, o espírito de um homem é o ethos, que é a coisa que é capaz de transformar a comunidade. Uhum. E o ethos não transforma. A moral é sempre a mesma. A moral vai ser sempre para diminuir, para te tornar igual, para te colocar ali, enquanto que o ethos, que é a ética, ela vai ser sempre essa coisa que pode trazer a evolução. Olha a época que isso foi dito, cara. É bizarro. E é uma coisa que até hoje a gente é um embate até hoje, um embate filosófico até hoje. Você falou que dava disciplina de bioética, né? Quando você coloca a ética no meio do rolê, fica complicado, né? É denso, assim, porque tem uma dificuldade de estabelecer fronteiras, né? Aonde que a ética, a minha acaba, a tua começa. É realmente um embate milenar. E fora que a gente se perdeu muito na história também, importante assim, cara, a gente teve um retrocesso ali, eu vejo como retrocesso, por exemplo, a corrente humanista da filosofia, que é mais recente, obviamente, mas ali com Piccola della Mirandola, Francis Bacon, próprio Maquiavel, eles tinham a ideia de que a natureza devia servir o homem, que é totalmente o contrário do pensamento grego. Os gregos até têm uma palavra sobre isso que se chama hybris, que a gente pode traduzir como arrogância. O que é arrogância? É quando você quer ser quase como um deus, mais do que homem, você pode cair em hybris. O que é cair em hybris? É que algo horrível vai acontecer contigo simplesmente porque você é arrogante. Uhum. Você não entendeu o segundo princípio délfico, que é a moderação dos excessos. Uhum. O primeiro exemplo, talvez, de hybris na história é o Édipo, de Sófocles. Uhum. Talvez seja o primeiro exemplo, que vai lá, rouba o trono do pai, mata o próprio pai, casa com a mãe, cega a si mesmo. Uhum. Inclusive, esse negócio de casar com a própria mãe é a coisa menos desgraçosa que aconteceu com ele. Porque naquela época eram menos pessoas, era uma coisa... Eu não sei de onde que o Freud tirou isso também. Não, na verdade, ele pegou emprestado, né, esse conceito para conseguir criar uma teoria dentro da psicanálise, do complexo de Édipo. Ele gostava muito de filosofia. E assim, cara, dessa galera aí da Grécia Antiga, então eles tinham essa visão mais voltada com uma harmonia entre os seres humanos e a natureza. Quem foi o principal pensador? O Aristóteles foi o cara que mais... o Nature, o Anaximandro também tem muito sobre isso. Mas a visão geral da Grécia era isso. Viver em harmonia com a natureza, ao contrário do que a galera que você citou agora, Maquiavel e tal. Sim. Eles tinham uma visão de que nós estamos em relação, digamos, e que a gente nunca vai ser acabado. Isso é muito importante. Por quê? Porque é um erro grotesco, cara, assim, um erro grotesco que a gente vê hoje, que as pessoas que, enfim, falam sobre isso, talvez não tenham acesso também, mas conhecimento nunca é... Talvez não tenham acesso, talvez não leram o conteúdo, né, cara? Talvez não tenham acesso. Sei lá, vai saber, né? Que conhecimento, cara, ele é sempre processo, ele nunca é findo, ele nunca finda. Por exemplo, quando você... É bonito falar assim, conhece a ti mesmo. Tá, mas peraí, tem muita coisa por trás disso, sabe? Porque vamos pegar a frase, gnot se auto, e a outra máxima de Píndaro, que é uma das mais famosas também, que é torna-te aquilo que tu és. Olha como é semelhante, tá? Pega a gnot se auto e pega a máxima de Píndaro nas Odes Píticas, que é o nome do livro dele. Ele fala genoi oiose si matou, certo? Perceba a primeira frase. Gnot, gnoi. A palavra conhecimento vem de gignosco. Gig também, então gig, é parecido. Eu sou, se eu falar eu sou em grego é eimai. Se eu falar eu continuo sendo, eu continuo me tornando, é gignomai.
Então, conhecer nunca é conhecer de fato. Eles tinham a ideia de que o conhecimento, desse mesmo conhecimento, tornar-se alguma coisa, é sempre um processo que vai acontecer até a morte derradeira. Não existe dizer eu conheço. Tipo, não existe dizer eu conheço para eles. Para eles, o conhecimento é um processo infindável. Porque assim, se tudo está se transformando, o próprio conhecimento e eu mesmo me transformo, e se eu parar de conhecer, eu já não conheço mais. Fico para trás. E a gente fala com a boca cheia, conhece o time. Não, continue conhecendo a você mesmo. Continue se tornando quem você quer ser. Porque se você parar, você já não vai mais ser. E porra, cara, é genial. É genial. É genial, cara. E se perdeu, né, cara? Sim, demais. Por isso você acha que se perdeu em parte por causa da linguagem, cara? Porque, cara, assim, a tradução já ferrou o negócio, né? Parece que no original não é conheça-te a ti mesmo. Quando você leva em consideração... Continue conhecendo você mesmo, assim, não pare... É que é difícil traduzir, né? Mas não pare de conhecer a si mesmo, continue conhecendo a si mesmo. Gnoios. Por isso que, cara, é uma coisa que muda todo o jogo. Esse gignomai, gnoi, gnote. A própria palavra geração, generation. G é o radical, é o mesmo, porque é uma coisa... Essa é verdade. Depois da outra, cara. Continuando. Entendeu? É depois da outra. Não existe parar. Não existe parar. E eles já tinham noção disso. A gente traduz... O que mata, cara, de verdade, é esse reducionismo para tornar as coisas palatáveis. Que foi o que aconteceu, que foi o que a autoajuda fez com a filosofia, como a gente falou. Cara, é esse reducionismo... Mas aí acho que é um reflexo do mundo atual, né, cara? Que qualquer coisa é estoica. Redes, sabe? E assim, em redes de mídia rápida, cada vez as pessoas lendo menos. Inclusive tem no RD o Pedro, não sei se você chegou a conhecer, ele acho que não conheceu, né? Pedro Henrique. Ele é um dos redatores do RD e atualmente ele faz mestrado na UFRJ em letras. Ele é formado em letras e estuda na UFRJ em interface de linguagem com neurociência. E uma vez eu estava trocando uma ideia com ele e ele comentou que as línguas atuais elas já estão... A galera hoje está perdendo vocabulário, então cada vez o pessoal tem menos vocabulário em repertório mesmo, de número de palavras. E cara, isso aí se traduz cada vez mais para uma organização de pensamento dentro de um escopo mais fechado. Então, em vez de você explicar um tema que demoraria 5 ou 8 minutos para ser explicado, você explica em 40 segundos. E automaticamente o interlocutor ele acaba se acostumando com isso. Sim. E cria-se dificuldade de conseguir abrir um livro de filosofia e devorar aquilo dali, ir para cima daquilo dali. Então concordo com você, cara. Acho que a palatabilidade do conteúdo, ela em certo ponto atrapalha. Embora em certo ponto ela seja interessante para levar o conteúdo para mais gente que não estariam nem interessados e nem aptos a conseguir devorar um conteúdo mais denso. O problema é que a gente não consegue estabelecer fronteiras, né, cara? Sim. E aí quando vê, a gente vê acadêmicos e etc, todo mundo nesse nicho. Cara, e talvez assim, né, obviamente, quando a gente perde o que isso o Nietzsche tinha muito até, porque se for falar do além do homem, do Nietzsche, é sempre ir além de si mesmo, é nesse sentido da Gnoiose se matou de Píndaro, tá? É nesse sentido que eu assim, por mais que ele não diga explicitamente, eu tenho tudo para acreditar. Por isso que ele sempre falava, retorna para os gregos, vamos voltar para os gregos, porque ele era um grande fã, tanto que ele começou na filosofia, traduzindo filosofia grega. Quando a gente perde isso de uma pessoa, a potência que ela pode ser, a gente perde muito enquanto comunidade, cara. A gente perde muito enquanto comunidade. E os próprios gregos tinham noção disso. Por isso que o sistema, a gente fala que o sistema era agonal, um sistema competitivo. Mas não no sentido de eu competir rebaixando você ou achando que... Não, cara, a gente tá aqui para crescer junto, eu e você. Você sabe muito sobre neurociência, é um dos caras... Eu sempre falo que você, para mim, é o cara que eu conheci que tem mais didática. A didática é sinistra. Obrigado. E para mim isso é o último grau de conhecimento, é a didática, porque senão não adianta nada conhecer. Então, eu me espelho muito em ti quando o assunto é didática, cara. Você, pra mim, é referência. Legal. E, cara, os gregos tinham noção disso. Eles tinham noção disso. Tem um diálogo muito famoso e muito engraçado
que é um diálogo de Solon. Solon, nos escritos antigos, é um dos 7 grandes sábios antigos, tá? Aristóteles aparece algumas vezes na lista, essa lista muda ao longo do tempo. Ó, outra coisa que, cara, infelizmente, uma pessoa vai lá, copia, bota o nome ali e a gente nunca sabe. Mas o Solon é um dos que mais está nessas listas. Sócrates aparece também, dentre outros, enfim. Tales também aparece em algumas. E o Creso, que é um tirano, que é um cara muito poderoso mesmo, mas não é dessa... Não é nem... Assim, ele viveu um pouco afastado de todo esse período, mas quando o Solon foi visitar ele, né? Ele vê assim, Solon, você é um dos sábios, etc. Esse é meu império, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho... Isso aqui é minha vida, eu tenho tudo isso, etc. Me diz uma coisa. Quem é o homem mais feliz que você já conheceu? Eis que está lá no livro, que Solon olha para ele e fala: o homem mais feliz que eu já conheci se chama Telos. Aí todo mundo, quem que é Telos? Não, peraí, não... Os caras começaram a procurar quem que era Telos. Foram descobrir que Telos foi um cara que trabalhava em Atenas, não tinha nada especial, tinha tipo uma relevância do ponto de vista político. Ele teve 2 filhos. As palavras que eles usam para os filhos dele se chama Kalos Kagatos, que significa fortes e belos. Teve uma esposa, daí tem lá que ele amava muito, que amava muito ele também. Passou a vida inteira trabalhando para a comunidade, teve seus filhos, sua esposa o amava e morreu em combate. Ou seja, era um cara normal na época. Era o homem mais feliz da vida para um dos 7 grandes sábios da antiguidade. Caramba, cara. Mostrando que o senso de comunidade era mais importante do que aquilo que uma pessoa poderia conquistar em vida. Não que a conquista não fosse importante, porque a pessoa tem que se esforçar para ir para a conquista por um ideal comunitário de melhorar a comunidade. Ela tem que ser melhor por um sentido, mas que isso não tem nada de especial. É uma coisa que a gente faz porque a gente é humano. Se a gente não quisesse melhorar, ninguém estaria assistindo esse podcast. Isso aqui tá chato. É um conteúdo que perturba. Pô, é muito melhor, sei lá, assistir Friends, sei lá, o que está passando hoje, né? De engraçado, não sei. De série, é muito mais divertido assistir, sei lá, alguma série engraçada. Mas a gente quer melhorar. E a gente, melhorando assim mesmo, a gente melhora o mundo que a gente vive. Então, porque o conhecimento, eu sempre digo, cara, o conhecimento não serve para instruir. O conhecimento serve para perturbar, cara. Ô Teston, e depois dessa galera aí dessa galera grega, o que a gente tem na filosofia de... Aí veio o que? A filosofia católica? Cara, a gente tem pensadores expressivos, assim? A gente tem ali... Aí veio o surgimento da religião e tal, e aí a filosofia deu uma guinada para esse lado. Com o concílio de Nicéia ali, com Constantino e Irineu ali, cara, em 320 e pouco depois de Cristo, dá uma baixada violenta, porque tem a perseguição aos gnósticos também. Uma autora que trabalha muito isso, da perda que a gente teve enquanto conhecimento, até a perseguição da Hipácia, da Alexandria, que foi uma cientista incrível. Se chama Elaine Pagels. Quem quiser procurar, vale muito a pena. Eu não vou adentrar muito na obra dela, a gente vai ficar aqui até amanhã, provavelmente. Mas, então, depois disso, começa um declínio severo. Assim, do ponto de vista filosófico, o Marco Aurélio ali, o imperador, ele não é filósofo, ele é imperador. Então, digamos assim, quando o Marco Aurélio e Sêneca pegam o estoicismo, ele já estava pronto, do ponto de vista de sistema. Porque o que é o estoicismo? É a visão humanista, é a ética heróica, é a tradição épica, é a pensar a dominância do acaso. Quanto do acaso eu posso dominar? Então eu domino a mim mesmo. Então deixa eu melhorar a mim mesmo e o acaso que aconteça. Então é um sistema já pronto. Então por isso que eu falo que é errado. Entendi. Por isso tu falou que a galera pega no finalzinho. Exatamente. A galera fala da pizza pronta, mas não viram o recheio, a fabricação da massa, a farinha. Perfeito. Porque a analogia é boa. E aí depois veio a filosofia ocidental, com os pensadores aí que a gente normalmente conhece. Nietzsche. Depois a gente tem ali São Tomás, obviamente depois de muito tempo, né? Tem um período ali que... Obviamente tem os pensadores de menos renome no meio disso, tá? Mas vamos colocar ali por volta... tem alguns lampejos na história...
tá? Então vamos colocar ali a filosofia do São Tomás, Santo Agostinho. Depois a gente tem uns lampejos bons, tipo Spinoza, o próprio Descartes, nesse meio tempo aí, nesse Qual tempo desses aí você acha que é o mais bacana para você, cara? Porra, Assim, ó, vamos lançar um desafio aqui, ó. Quais dos gregos você acha que é o mais bacana? Não fazia. Eu não sei. Qual dos gregos? Aí depois qual dos filósofos da era da filosofia católica? Que também tem vários importantes e com boas ideias. E qual filósofo da filosofia ocidental que você acha que é? Cara, é que não deixa de ser ocidente, né? Mas enfim... Se eu parar pra pensar assim, cara, tipo, quando eu estudei as estéticas da existência, pra mim foi uma coisa surreal, assim, na Grécia. Então, cara, ali, esse conluio ali do Sócrates com o Platão, com Aristóteles. O que é as estéticas da existência? As estéticas da existência, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, tá para ser lançado. É a filosofia da excelência, as estéticas da existência e autoconhecimento. Para mim, as três grandes estéticas da existência são relatadas de diversas formas, enfim, diversos escritos. Mas, basicamente, a primeira estética é a gnose auto, que é o conhecimento de si mesmo. Você adquire mais conhecimento, saber quem você é, procurar saber, sei lá, sobre física, biologia, matemática, sei lá, o que você quiser, mas que isso vai te melhorar, então que isso seja um processo contínuo. A segunda grande estética se chama epimeleia eto, que a gente traduz como cuidado de si, que é basicamente o nascimento daquilo que a neurociência fala hoje, que é melhora teu sono, melhora teus hábitos, você tem que comer melhor, você tem que praticar exercício físico. Esse negócio de praticar exercício físico, Sócrates não tira isso do nada, tá? Na Ilíada e na Odisseia, toda vez que relatam que Aquiles era melhor que Odisseu, do ponto de vista físico, mas não que Aquiles fosse burro, o contraponto é Odisseu ser mais inteligente. Então eles estavam em pé de igualdade, porque um era mais inteligente e o outro era mais forte. Querendo dizer que, para os gregos, tanto inteligência quanto a força física importavam de igual maneira. Então a segunda estética versa sobre esse cuidado de si, e a terceira e última estética a gente chama de tecnetobio. Técnica no sentido de arte, mas não no sentido de arte como a gente está acostumado a falar, tá? Eu não vou entrar aqui, mas é sobre a tegonia de Hesíodo. Essa que é o sentido da técnica. Se chama de arte de viver, a arte de viver. Que é basicamente a sua vida inspirar outras pessoas a serem melhores. Esse é o ponto último de uma vida de uma pessoa. Se a tua vida inspira outras pessoas a serem melhores, você realizou a terceira estética da existência. Cara, pra mim, é o ponto... Assim, quando eu estudei isso, foi aí que eu fui atrás de saber o que o Foucault estava pensando quando escreveu. Porque o Foucault, cara, ele foi o único que foi a fundo nisso. O Hadot parou um pouco, porque começa a ficar... É difícil, mas o Foucault tem um livro chamado Hermenêutica do Sujeito. Só que quando ele viu que ele não conseguiu catequizar os caras para o que ele queria, ele abandonou. Porque ele cria uma visão romântica. Quando, na verdade, é uma visão extremamente difícil, cara. O Foucault ele vai lá e pensa para dizer assim, ele queria achar uma resposta para um hedonismo. E acabou sendo catequizado, tomou uma dura do Hadot e falou, não, você tá certo, você é o gênio aqui, essas estéticas aqui, eu acho que eu dei uma pisada na bola. E por que o termo estética... Estética é um modo de vida. Eles entendi. tinham muito... outra coisa que eles tinham muito forte é a ideia de que conhecer é fazer e fazer é conhecer. Essa parte da filosofia, enquanto divagação, é uma coisa que me deixa muito revoltado hoje, cara. A filosofia que não cria modos de vida... entendi. A filosofia, então, originalmente, ela não é aquela de ficar coçando no meio das pernas. Não, cara, isso. E olha só que... Cara, Pô, mas no senso comum é o inverso. Óbvio. Exatamente. Por isso que eu fico nervoso quando falo sobre esse assunto. Porque, cara, a filosofia tem que criar modos de vida. Talvez a coisa mais filosófica possível para os gregos seja a neurociência. Porque ela cria um modo de vida que você consegue utilizar. Só que o berço são as estéticas, é cuidar de si mesmo, é conhecer a si mesmo, é a tua vida inspirar outras pessoas, você ser exemplo para os outros serem melhores, cara. Então,
ficar divagando é coisa de filósofo da França de 60. Entendeu? Qual que era dos caras? Ah, cara, tudo é lindo, o mundo é... Vamos ficar viajando, não tem nada... Não, alguns deles, óbvio, né? Não vou generalizar, até porque eu estudei muito eles e não tô tirando isso. Eu estudei muito todos e óbvio que tem muito material bom, mas tem uma parte da filosofia, não só da França, né? Mas do século XX ali, que vai totalmente inverso a isso. Eles querem ficar... Acham que a filosofia é divagação. Um dos caras que resgata a filosofia enquanto modo de vida, por que ele é tão bom e reconhecido, é Nietzsche, cara. O Nietzsche resgata isso. O Nietzsche fala assim... O corpo importa, a vida, a gente tem que buscar a ideia de ser ponte para outros homens, de ir além. E o Nietzsche, cara, é um filósofo muito mal entendido, né? Porque quando ele cita o conceito dele de niilismo é o inverso do que a galera chama de niilismo. É isso mesmo? Na verdade, ele acha a saída do niilismo no além do homem. Então ele não chega a cair no niilismo. Não, mas eu digo assim, pra galera, quando você pesquisa na internet o que é niilismo, seria uma filosofia do nada. Uma negação da existência, uma negação da existência. E pro Nietzsche, um niilista é o cara que... É o inverso, é o cara que tem um ápice do ideal de viver. Sei lá, por exemplo, por Nietzsche, não sei se estou falando merda aqui, me corrija. Não é. Eu acho que assim, ele utiliza o niilismo para se lançar para a saída que é o além do homem. O niilismo é que assim, o Nietzsche tinha muito forte a ideia do conceito como uma ferramenta para te entender alguma coisa que ele queria dizer. Tanto que ele é um cara com muita... Ele jogava muito com os conceitos, assim, não de uma forma sequencial, categorizada, pedagógica, sei lá, como o Spinoza fez na Ética, né? É totalmente diverso do que o Spinoza fez na Ética. Então, quando o Nietzsche se utiliza do niilismo, ele se utiliza, na verdade, para dizer assim, mas eu tenho a solução. Pois é, que seria o super-homem. Que é o além... Na verdade, super-homem é uma coisa que eu não gosto também, por quê? Ué, cara, é a tradução que chega pra nós, porque assim, cara, porque assim, a palavra em alemão significa ir além. Ir além do homem. Mas traduziram pra super-homem, né? Mas aí da super-homem tu tem a ideia de um cara levantando o planeta com o dedo, cara, sabe? Não, cara, pelo contrário, não tem nada de fora, é ir além de si mesmo, ir além... Não tem nada fora. Tá, mas tipo assim, ó, a ideia do ir além, então, e não no super-homem, do ir além do Nietzsche seria você conseguir viver sem a necessidade dessa muleta metafísica. Porque o Nietzsche colocou que as crenças ali eram insustentáveis, né? Assim, o nosso mundo foi criado sobre, sim, crenças insustentáveis, que logo iam ruir. Então, porque a crença é insustentável do ponto de vista científico. E até ele fala na Gaia Ciência que a própria ciência tem que tomar cuidado com isso. A própria ciência tem que tomar cuidado com isso para não cair na ideia de que só é ciência. Porque é o que de melhor a gente tem. Mas aí eu te pergunto, quanto artigo ruim tem? Não, sim. Sabe? Sim, então, a gente criou tudo isso. Então, talvez, eu sempre uso o exemplo da acupuntura, uma coisa que a ciência pega. Sabe? É uma coisa que a ciência pega. Então tem que tomar muito cuidado, que o método pode estrangular muita coisa também. Mas em contrapartida, a gente tem que tomar cuidado porque tem muita coisa ruim vindo. Então, é um equilíbrio muito difícil, cara. É um equilíbrio muito difícil pra gente se manter bem enquanto cientistas. Então a ideia do Nietzsche é justamente criar um mundo para além dessas crenças. E foi aí nesse período que ele que deu essa treta com a religião, né? Sim. Porque dessas crenças, o cristianismo e as religiões é uma dessas crenças. Mas seria qualquer crença na ideia do Nietzsche, cara? Por exemplo, uma ideologia política, um regime... Tudo pro Nietzsche não é... Cara, se pudesse... O super-homem é o que vai além de tudo isso. Basicamente, pra gente não entrar muito no assunto também, senão a gente vai longe... Basicamente sim, cara. Basicamente sim. Por isso que ele fala para retornar para os gregos, porque a visão humanista parece ser o melhor que a gente tem. Pensar, cara, que a vida é humana. Cara, não tem... Assim, ó... Enquanto que na visão cristã, você vai lá, você tem a redenção, paga penitência, você tem a salvação. Não, a minha vida
é humana. Não tem nada mais simples do que isso. Os meus feitos são humanos. Eu sou infinito em vida, mas eu sou limitado pela morte. Então é um sistema que o contraponto é a morte. Eu sou ilimitado em vida e limitado pela morte. É paradoxal. Sim, é para ser paradoxal mesmo. Porque eu posso tudo, mas eu sou falível e mortal. Por isso que eles colocam o homem como um herói fantástico e no Oráculo de Delfos está a segunda frase que pouca gente fala, sofrosine, moderação dos excessos. Ô, Teston, e hoje em dia a gente tem uma fala aí da galera, uma ponderação que normalmente a gente escuta, de que não existem mais filósofos e grandes pensadores como existiram antes. Como é que você lê isso hoje, você que acompanha a área, cara? Tem uma galera muito boa, assim? Será que é porque já se descobriu muita coisa, então ninguém é tão disruptivo? Ou é ignorância mesmo, a galera não sabe? Pensar é essencial para a criatividade. E eu vou dizer que todo grande pensador já nasce morto para se tornar um grande pensador. Só vai ser descoberto depois que morrer, porque dificilmente vai ser reconhecido em vida. Tem casos, sei lá, o Gilbert Simondon, que foi um francês que escreveu umas ideias muito, muito boas, por exemplo. Ele foi descoberto, sei lá, 40 anos depois que ele morreu, porque ele foi para uma cidadezinha virar professor e abandonou o mundo. Então, cara, eu não consigo acreditar tanto nisso, porque pessoas como o próprio Carlo Rovelli, a Martha Nussbaum, que é uma das minhas referências hoje na filosofia, se não a maior, que eu tenho como pesquisadora. Pô, a Nussbaum é sinistra, Qual cara. Qual que é o trampo dela? Como é que ela faz? Ela é professora de filosofia. Mas, cara, assim, ó, a Nussbaum é fora do céu. Mas o que ela pesquisa e tal pra... Filosofia antiga. Ela tem livros, os mais famosos, acho que é o Fivos of Thought, que eu não sei a tradução. Fragilidade da Bondade. Fragile of Goodness, que é... Eu não lembro o ano que foi. Mas o Elígio, meu orientador, trabalhou com ela. Em Harvard, se eu não me engano. Não lembro onde que foi que trabalhou com ela. Mas acho que foi lá. E foi aí que eu conheci ela. E eu falei, cara, essa mulher é genial. Legal. Como é que ninguém conhece ela, cara? E assim, os livros dela, cara, são muito bons mesmo. Então... Talvez se eu não tivesse conhecido a Nussbaum, eu iria achar ou Rovelli ou Prigodini. Prigodini, cara. Prigodini, pra mim, é fantástico. Escreveu O Fim das Certezas. Pô, o cara é Nobel de Química. Escreve um livro extremamente denso, explicando por que a certeza, o novo paradigma da humanidade é a incerteza. Cara, esse cara é genial, cara. Genial. Assim, ó, eu aconselho, cara, quem quiser ter um mind-blowing aí, é ler Prigodini. Tem traduzido em português? Tem. Eu conheci Prigodini, foi muito engraçado. No final do mestrado, um professor na Universidade do México, e eu conversei muito com ele, passei dias com ele, assim, lá. Eles pegam um aluno para acompanhar e trocar ideia, né? Daí eu fui sorteado, daí pra almoçar e tal, e o cara era crânio, assim. E ele falou, tu conhece Prigodini? Eu falei, não, então você tem que ler. Isso lá em 2013, cara, 2012. Cara, quando eu li, eu falei, puta, não tem como. Cara. E o cara é Nobel de Química e ele utilizou os conhecimentos de Química, será, para fazer esse... Sim. Cara, o livro é física, química pura. E é um livro de filosofia, cara. Caramba, filosofia. Cara, olha só. Mas não, ele, obviamente que... Não, claro, ele explica isso, né? Claro. Mas assim, Cara, o livro é simplesmente... Genial, cara. Genial. Será que com o avanço dessas áreas cada vez mais interconectadas e a galera já ter descoberta suficiente não, mas já ter bastante descoberta sobre diversas áreas, fará com que os próximos grandes nomes do conhecimento sejam pessoas tipo essas que integram duas áreas? Pode ser. Porque um químico que fala de filosofia. Pode ser, porque se você for pegar os exemplos do Heisenberg, do próprio Einstein, qual mais os físicos, Prigodini já foi falado... Mas tem outros ali, cara. Eu nunca tinha ouvido falar de Prigodini, cara. Pô, é genial. E, então, assim, são caras que... Eles sempre falaram que eles dependem da filosofia para criatividade. Eles dependem da filosofia para criatividade. Você precisa pensar filosoficamente para ser criativo. Porque uma das coisas do processo de criação é pensar. Então, eu acredito, cara, que a gente conhecer
o que nos ajuda a filosofia hoje? Por exemplo, essa parte. Cara, olha o quanto a gente esqueceu quando a gente vai falar de estoicismo, neoplatonismo, ceticismo, cinismo, o que quiser falar, cara. O que a gente quiser falar. Olha o quanto a gente deixou pra trás, cara. Uhum. Pô, é muita coisa. É muita coisa pra gente não entender que existe todo um processo para aquele conhecimento vir ali, um conhecimento antigo desses. Mas mesmo assim existe todo um processo por trás que faz você pensar. Quem sabe não, com certeza, se não fosse, sei lá, o advento da areté, do caminho do guerreiro, da excelência, da ética heróica, enfim, pensar tudo que foi pensado nesse sistema, a gente não teria filosofia aristotélica. A gente não teria. Por exemplo, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, tem amplo amparo no estoicismo e no questionamento socrático, né? Inclusive, o questionamento socrático é uma técnica dentro da TCC. Cara. A gente aprende nos livros e o nome da técnica é questionamento socrático. Que lindo, cara. Que é uma técnica que permite com que o terapeuta crie um contexto de racionalização na pessoa. A gente vai questionando do ponto de vista socrático e eventualmente o paciente começa a ter respostas dele mesmo do porquê que muitas vezes aquele sofrimento não faz sentido. Genial, cara. E é basicamente Sócrates. Então, talvez assim, cara, eu falo assim, quem sabe esse conhecimento antes sirva pra gente ajustar as velas pra gente conseguir ir além, cara, enquanto pensamento, enquanto ciência. Porque foi muita coisa esquecida. Assim, é que durante muito tempo, pesquisadores como o Snodgrass duvidaram muito da Ilíada, da Odisseia de Homero, enquanto capazes de ter criado pensamento. Em contrapartida, pensadores geniais acreditaram, como Donald Kagan, que faleceu em 2021, inclusive. O cara é gênio. Acreditaram e ele colocou, não, é assim, cara, é assim que aconteceu. E se não fosse isso, não teria ciência, não teria filosofia, a gente não teria essa busca por se tornar melhor, a gente não teria nada. Então é muito ruim quando você abre Marco Aurélio e você lê lá meditar sobre a morte e você não sabe o que é a tanatoterapia, hein? E entende que é para pensar sobre a morte. E é uma coisa muito mais complexa, muito mais bonita e que com certeza gera muito mais modos de vida se você conseguir saber o que é lá atrás. E é para isso que a filosofia serve, cara. E o que você acha hoje, Teston, do ensino de filosofia nas escolas e tal, cara? É precário? O meu medo é que todo discurso é um discurso político, né, cara? Isso era a minha próxima pergunta. Porque você vai num centro de filosofia das universidades, aí já falando da galera mais velha, né? Boa parte partidário, né, cara? Olha, assim, não é nem político, é partidário. E aí é pior. E não é nem partidário, às vezes, é de pessoas. Antes da pandemia, antes de existir pandemia, etc., eu escrevi 1 capítulo e 2 artigos sobre a apropriação de discursos. E um desses artigos versa sobre a apropriação do discurso do que é ser saudável. E é um exercício... Cara, a apropriação de um discurso é um exercício biopolítico. Ele tem impacto, é uma política, você se apropria e essa política tem impacto na vida. É você colocar uma norma na vida da pessoa. E eu vejo a universidade, as escolas, cada vez mais dentro desse adestramento universitário, desse adestramento do ensino, e que tudo é... Não que a gente consiga excluir, mas que a gente tenha mais gente preparada para conhecer as amarras que nos prendem. Eu não acredito que a gente possa ser livre, certo? Eu não consigo acreditar que a gente possa ser livre. Mas o conhecimento serve para você aumentar a corda que está presa no teu pescoço. Ainda que isso seja impossível, ainda que seja impossível de você tirar a corda. Conhecimento, liberdade não é você fazer o que você quiser. É saber por que você faz o que você quer fazer. Então, que você consiga, quando você for... Que é o que, sei lá, eu tento fazer em rede social, eu sei que isso é extremamente difícil, que a gente consiga se livrar ou saber as amarras que nos prendem para ser cada vez menos dependente delas. Acho que isso é o ponto que a gente consegue alcançar na educação, cara. Ô Teston, agora vamos mudar um pouco de assunto aí, cara. A gente já encerrou a parte da filosofia. Já dá para mudar. Eita,
No futuro eu quero te trazer aqui com outras pessoas, cara. Uma galera que fala de filosofia da ciência. Sou apaixonado. Aí fazer um de você com essa pessoa para trocar uma ideia de filosofia da ciência e tal. É legal o princípio de demarcação, o que é ciência e o que não é. É filosofia da ciência. Não é nem método, é filosofia da ciência mesmo. Mas assim, cara, e aí? O que tu... Falando agora sobre você, assim... Qual que é a tua ideia? O que você pensa em fazer, cara? Você é graduado em Direito, mestre, doutor pela Universidade de Roma. Você fala... Quantas línguas você fala? Eu sou fluente em 4, proficiente em 6. Proficiente significa que você lê. Eu leio e consigo pesquisar, entendo. Tá. Você desenrolaria com alguém em grego, cara? Não. Até porque é uma língua morta. O grego arcaico é uma língua morta. Não falam mais, né? Mas se tivesse alguém assim pra desenrolar... Não, grego é uma que eu esqueci, cara. Eu tentei esse tempo atrás voltar, não consegui. Não rola. Cara, o meu médico disse que você é fluente? Italiano, inglês, espanhol e português. E proficiente? Francês e latim. Legal. Latim, consigo ler. Só que assim, o que eu percebi que eu tenho que voltar a praticar mais. Eu fui pegar esses dias alguns textos em latim e dei uma patinada violenta. Inclusive o podcast, fui dar uma lida. Eu tenho os livros até hoje no grego original, é bem louco, cara. Eu importei todos na época, Nossa, chegava com esse livro e falava, meu Deus, que coisa mais linda. Eu tinha um tesão por aquilo, deve ser legal mesmo. Que quando o cara tá... O cara se empolga, tu sabe melhor do que eu, cara. Tu sabe melhor do que eu. O cara se empolga demais. Chega aqueles livros lá, cara, tu abre e fala, meu Deus. Eu tenho uma versão... Eu não sou tão maluco assim de ir pro grego, mas eu quando chego uns livros lá em inglês e tal... A Ética do Spinoza em latim. Mas cara... Mas e o cara não se empolga? Não, claro que se empolga. Não tem como, cara. Os últimos livros que eu tenho comprado são todos internacionais, cara. Todos que eu compro lá dos Estados Unidos vêm pra cá. Tá vindo bem rápido agora com os fretes. Sim. Quando não para na alfândega algumas semanas. E, eu fico mal empolgado, cara. Qualquer coisa você corta isso aqui depois, tá? Que eu vou falar agora. O que é? Qualquer coisa eu corto. O que é? Eu ia falar isso antes, mas eu resolvi falar só no episódio. Quero te fazer um convite. Quer escrever o prefácio do meu livro novo? Escrevo, cara. Nem precisa cortar. Escrevo. Então... Mas me dá um tempo, porque eu preciso defender meu doutorado. Não, tá na parte da arte, das artes, etc. Me manda que eu leio. Eu tento te entregar ele meio pronto, já escrito já tá. Mas com as artes feitas pra tu ter uma noção. Fechou. Faço sim, com certeza. Então fechou. Aceito o convite. E aí agora você... E aí, pra quem não sabe também, o cara vende ovo, né, cara? Avicultor. Produtor de ovos Você vende o ovo com o pintinho dentro. Esse mesmo. Lá ele. Lá ele. Esse mesmo. Qual que é a parada, cara? Como é que é? Você exporta isso? O que é? Eu vendo pra Aurora hoje. Hoje toda a minha produção eu vendo pra Aurora. Mas daí eles exportam. Né? As suas galinhas colocam o ovo com o pinto e aí você vende... É o ovo fecundado. Assim, existe uma porcentagem de ovos fecundados e uma porcentagem de ovos não fecundados. Geralmente fica entre 90% e 98% de ovo que o ovo é fecundado. Né? É bastante, cara. É bastante. Eu trabalho com isso, com meu pai, desde que eu tinha 11 anos já fazia carregamento, cara. Então, aí 11 anos eu sempre era o cara que cuidava dos carregamentos das galinhas, né? Então, desde muito novo, eu sempre trabalhei nisso e, cara, é uma coisa familiar que deu muito certo. A gente foi crescendo. Meu pai, na época, ninguém queria vender ovo fértil. E a gente foi... Cara, então até hoje, essa é a minha principal fonte de venda. Então significa que o peito de frango que eu como talvez tenha sido... Se você comprar Aurora hoje, mas eu vendia pra Seara também, né? Se comprar Aurora, pode ser que foi lá na sua fazenda aqui. As chances são bem grandes de algumas unidades. Quantos ovos mais ou menos gira lá? Cara, pode bater até, vamos colocar aí, entre 50 e 100 por dia. 50 e 100 mil ovos por dia. 1000 ovos? É, isso. Por dia, cara? Por dia. Depende da época, né? Porque às vezes a galinha tá... A gente fala... E a Aurora pega tudo isso? Tudo. Caramba, cara. É muito forte. Os caras são grandes, né? O que acontece? A galinha tem um período... Vai lá, meu. Aula de fisiologia do ovo aí da galinha. A gente trabalha com galinha de alta performance. Os caras vão lá de, sei lá o que, de Mileto, das primeiras civilizações gregas.
Pra cloaca da galinha. A gente trabalha com galinha de alta performance, puta que pariu. Aliás, cara, eu lembro na aula de biologia, do, sei lá, ensino fundamental, médio, que eu descobri que a galinha tem uma cloaca. Porra, cara. Eu descobri mais cedo. Eu descobri mais caraca, novo. cara, não acredito, velho. Não, É tudo num lugar só. As galinhas têm. Elas ficam com nós 1 ano, que é o período que elas mais produzem, né? Depois a gente manda pro frigorífico. Ah, tá, entendi. Elas são galinhas que chegam a produzir 1,2 ovos por dia. Bastante, é cara. muito, cara. Então ela Eu não sabia vem que acelerada. nascia tanto ovo. Mas vocês fazem algum processo pra acontecer isso? Galo bom. Galo bom. A seleção dos galos. Cara, assim, ó, pra quem não sabe, não tem nada de hormônio mesmo, isso é garantido. É genética, cara. Os bichos são grandes, cara. Grande. É ponto assim de que a gente não deixa nenhum funcionário entrar sem EPI, cara. Porque pra machucar um joelho a ponto até de quebrar é fácil. Um galo uma se mulher, botar no cara, caramba. dá uma velho. pancada no joelho, uma pessoa um pouco menor, sei lá. Cara, a chance de quebrar, existe chance de quebrar, cara. A patada é forte. Hein, Teston? E aí agora você... O que você pensa em fazer da vida, cara? Qual que é a ideia? Então, eu tô competindo em fisiculturismo, porque eu me dei essa... Eu sempre quis, na verdade, e na época eu não tinha condição. Quando eu era novo, eu pensei primeiro na parte financeira e depois nos estudos. Então eu queria ficar estável financeiramente, estável na vida. Então agora que eu alcancei isso, eu quero ir pro fisiculturismo, ficar uns 2, 3 anos competindo, pelo menos uns 4, dependem como forem os resultados. Cara, se não fosse você, eu não estaria no online, eu não teria ido em nenhum podcast. Então quando eu conheci você, cara, a gente começou, enfim... na mentoria lá, eu fiz porque eu falei, cara, acho que eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô... Você tava num limbo naquela época, Eu tava né? no limbo, cara, tava no limbo e, enfim, não tinha nem perspectiva de fazer alguma coisa, nem assim de ficar no Instagram, nem de ficar no YouTube, Você sei tava lá. no interior treinando, cuidando das tuas galinhas Isso. lá, de boa. E, cara, tudo de um ano pra cá mudou muito. Mudou demais. Eu acabei gostando de repassar conteúdo dessa forma. Me afastei da universidade. Até motiva o cara a estudar, né, e tal. Motiva o cara a estudar. Então hoje eu consigo estudar de 2 a 3 horas por dia, porque eu tô com tempo. Consigo me dedicar ao fisiculturismo quanto tenho que me dedicar, porque o meu trabalho me permite isso. Então as coisas estão muito mais tranquilas. Então eu pretendo seguir no digital. Eu quero seguir no digital. Eu acho que é o caminho, enfim, para eu melhorar. Para eu me forçar a melhorar. Porque eu poderia dizer... Eu conversei com o Correia sobre isso ontem, cara. Que é... Assim... Muitas vezes eu tenho vontade de falar, até para vir hoje, ou sei lá, por exemplo. Vontade de falar assim, não preciso disso, eu não vou. O que eu vou fazer? Mas, cara, se eu não fizer, eu vou ser muito pior do que eu poderia ser. Então, é justamente por isso que eu vou, porque eu não quero ir. Porque eu não quero escrever o livro que eu vou escrever, porque eu não quero competir que eu vou competir. É pra me provar alguma coisa, senão a vida não tem muito sentido, né, cara? Eu acho que você fez o dever de casa, né, cara, e organizou tua parte financeira, estudou pra caramba, agora tem que, de fato, fazer outras paradas, até pra, de certa forma, retribuir pro mundo, né, de alguma forma, assim... Levando em consideração os ensinamentos gregos ali. Terceira estética. Pensar em comunidade, né? Às vezes semear o conhecimento, né? Eventualmente levar alguém aí a gostar dos estudos e tal para contribuir para a sociedade. E cara, eu não sei se quando esse episódio sair, talvez seja antes do seu campeonato. Vai ser dia 1º de junho. Ah, não, vai sair antes. Eu tava viajando, tava pensando no Correia Classic. Tá, tranquilo. Não, então vai sair antes. E a sua ideia é procurar o Procard agora? Pegar o Procard. E como é que faz? Você tem que ganhar um regional? Não, eu tenho que participar de um regional, aí ganhar um Pro Qualifier. Então eu vou participar dia 1º de junho, eu vou para Curitiba, no regional. Aí o regional tu só precisa participar. Só participar, para poder dar o direito de subir no Pro Qualifier. Aí dia 29 de junho eu vou para Buenos Aires, no Sul-Americano, aí o overall, só, ganha o Procard. E dia 20 de julho, se eu não conseguir em Buenos Aires, eu vou para Curitiba tentar. Se eu não conseguir em Curitiba, daí eu deixo para o segundo semestre, dali, final do segundo semestre. Aí entra em off de novo. É um mini off, né? Aí tentar melhorar alguma coisa.
E vou ficar fazendo esse jogo aí, cara. Mais uns anos, depois a minha ideia, eu já te falei que é ir pro triatlo. Daí né? vamos se bater por aí. Mas mais uns 4 anos eu vou ficar no fisiculturismo. 3, 4 anos. E você é um cara que tem muita genética, né, Teston? E responde muito bem aos treinos e tal. E isso influencia bastante no fisiculturismo. Como é que tava a dieta no off aí, cara? Fala pra galera o que... Pô, é assustador, cara. Fala pra galera o que... Pô, os caras vão achar. Fala pra galera o que você comia no off aí, cara. Eu cheguei a comer 10 mil calorias por dia, cara. Aí, ó, Gabs, você acha que você tá comendo muito aí, cara? Você chega no final de semana e você tem que arrumar um microfone pra você, cara, participar desse episódio. Pô. Comia muito aí no seu final de semana, que come um sushizinho, um bagulhinho aí. 10 mil calorias, cara. Conta um dia de refeição aí nessa época. Ah, cara, eu não consigo lembrar, mas eu cheguei a comer... Acho que era 200 de aveia de manhã. Mas não era tudo limpa, né? Não. Eu comia um McShake depois do treino. Tomava um McShake depois do treino todo dia. Que daí o McShake tem pouca gordura, por incrível que pareça. E quando eu vi a tabela, eu falei, pois tu falou que ficou... dava 108 gramas de carbo, cara. Então era o que eu precisava para depois do treino, assim. Pô, vou até pedir pro Lincoln liberar um desses aí, em vez de eu sair às vezes, cara. Mas claro, pô. Não, dá pra fazer antes tranquilo. Dos longão. Mas e aí, 200 de aveia, 200 gramas de aveia, 200 de aveia, mas eu não quero uma caixinha, cara. Mas não sei se era 160 ou 200. Cara, só um pedaço, calma aí. Galera, vocês não têm noção o que é isso de comida. Quando eu tava fazendo musculação, focado na musculação, eu comia 4 mil calorias por dia. Limpas, todas limpas. Era bizarro, cara. Não aguentava mais empurrar comida, cara. Tenta comer aí, você que tá em casa, por uma semana, 4 mil calorias limpa. Não vai, velho. Fora isso, era um saco de pão. 200 de aveia. É uma caixinha daquelas pequenininhas por dia de aveia. Isso. Como é que é o nome daquela marca? Da Quaker. Pode ser Quaker também. E aí, tá, 200 de aveia, misturar... Um saco de pão. Um saco de pão no café? Café. Cheguei a comer um saco de 10 fatias de pão? Isso. Saco de pão, eu comprava aquele Wikibold. E não era ou saco ou aveia, eram os dois juntos? Os dois juntos. Tá, sim. E o que tu misturava na aveia? O whey. 2 doses de whey. Whey com água. Whey com água. E no pão? Ovo. Quantos ovos? Teve época que o máximo 8. E aí, beleza, essa é a primeira refeição. Só aí o cara dá uma soneira, o cara fica o dia inteiro com sono. É muita comida, cara. E assim, aí, próximo... aí tu vai tomando enzima, né, cara? Aí as próximas refeições eram meio iguais, era meio quilo de macarrão e 150, 200 de frango. Depende da refeição, 5 ml de azeite em uma delas. E daí tomava o McShake depois do treino. Tinha mais uma no meio ali. Eu não consigo lembrar o que era. A última repetia, daí o saco de pão e aveia. Tu comia 2 sacos de pão por dia. Isso aí, mano. Era isso aí. Acho que eram 20 fatias por dia, cara. Eu não consigo lembrar direito. Porque faz um tempo, eu só posso pegar aqui, vai demorar muito. Você não. Mas acho que foi isso aí, cara. E daí tem uma no meio ali, eu não consigo lembrar. Porque eu tô contabilizando... Mas tu metia umas frutas e tal aí, né? Sim, toda... tá, isso também, né? Toda refeição tinha uma porção de frutas. Essa porção de frutas era geralmente banana, porque é que menos dá volume. Porque senão vai comer melancia. Ou abacaxi. Porque daí era por causa da digestão. 5, 6 bananas? Não, era uma porção só de frutas. Era 100 gramas de banana. Até 2 bananas. Uma banana e meia. Tranquilo. Não, porque já é muita comida, né, cara? Se o cara for comer fruta junto também... E você conseguia, cara, comer tudo isso? Sim. Começou a patinar um pouco. Daí era enzima, né, cara? Enzima. E fome zero? Zero. O cara vomitar, cara. Quanto tempo você ficou sem sentir fome, cara? Fiquei 1 ano, cara. 1 ano. Foi em março do ano passado pra agora. Agora foi o quê? Eu comecei em fevereiro, foi, né? Que eu vim pra cá, comecei o off. Quando no final do ano eu tava em off ainda. Não, foi ano passado, pô. Não, cara. Claro, pô, a gente passou o virado do ano no fermento. Aí no dia lá, um dia antes, eu acho que tu pousou ali pro correr, avaliar o shape e tal. Não, eu tava em off ainda. Tava em off. Então tá. E aí depois tu entrou em Isso. Né? Então foi uns 11 meses, 10, 11 meses. Nossa, tá louco. Deu 10 meses sem ter apetite por uma refeição. Nada, cara. E olha que louco, cara. Hoje no triatlo eu como 4 mil calorias. Só que eu tô sempre numa broca.
Que massa. com fome. Isso é bom, cara. Eu tô sempre com apetite. Ah, Açaí, eu tô sempre com muita fome, cara. Sim. E a mesma quantidade de caloria, muito louco, né? Louco. Mas olha o gasto, né? Não, com certeza. E o cara, quando tá nesse momento aí, é complicado, né, cara? Difícil. A galera, muitas vezes, que não passou por isso, tem dificuldade de entender Difícil. como é difícil comer sem fome, né, E cara? tipo, agora, hoje, por exemplo, ontem foi um fermento, tá? Agora não porque eu comi antes de vir. Mas senão a fome é uma coisa absurda, cara. É que agora tu tá diminuindo o peso. Agora né? diminuindo o peso. Perdeu 30, 20 e poucos quilos já, né? Foi isso aí. Tanto que agora eu já comecei a ficar murcho. Então eu já comecei a murchar bastante. Isso eu já notei. Tu tá com 130 agora? 135, 137 fora e 134 em jejum. E 133 em jejum. quem que era mais pesado que você no Brasil, no off, cara? O William Martins? William chegou a 156, eu acho. Então tu foi o segundo mais pesado. Ele tem o Pacholok também, na história ali coisa tem o Pacholok ali que pesou também 154, se eu não me engano. Então tu ficou em terceiro. Mas eu tava já no limite, Não, cara. mas vamos ter que dar uma forçadinha aí. Testou. Não dá, cara, tá louco, mano. Eu não aguentava mais, bicho. Pô, cara. Cara, eu não conseguia pensar em comida. E é engraçado, agora eu daria tudo pra um saco de pão, né? Agora o saco de pão, o cara olha, o olho brilha, né, cara? Aí lá tu não conseguia, olhava aquele negócio de manhã e falava assim, que essa merda. É difícil, cara. Cara, difícil. Cara, teve uma vez que eu fui pra fazenda, tava com a marmita assim no colo, na caminhonete, assim, comendo, tava indo pra fazenda. Eu demorei 45 minutos pra comer, cara. Porque não ia. Não vai, Não ia, cara. Não ia. Era impossível. E daí, mesmo com enzima, cara, com tudo... o problema é que o trato gastrointestinal, cara... Não, o cara agride, né, velho? É um esporte... agressivo demais. Até pra não... Eu sei que tu fala abertamente pra não deixar o glamour aqui pra molecada mais jovem. É um esporte muito agressivo. Muito agressivo pro físico. corpo, né, cara? É o hormônio, cara. Excesso de comida, daí privação de comida. Aí é treino pesado. Aí Hoje vai diurético. Hoje eu tô com muita dor, cara. Muita dor mesmo, assim, no corpo inteiro. Assim, eu treino 3 horas por dia, 2 horas e meia, a gente já falou. Cara, é extenuante, assim, cara. Isso dá certo extenuante, né? Meu Deus. Eu já tô... A fome já... Falta glicogênio no cérebro. Cara, que loucura, né, velho? Mas é legal pra caramba, né, cara? É um desafio maneiro. É um sonho que você tinha, né, cara? É um desafio, cara. Então, assim, eu não vejo... Eu não fico triste, não fico nervoso, porque eu sempre quando eu vou fazer alguma coisa... Até ontem eu tinha meia hora, 40 minutos pra cochilar antes de ir lá ver o Edu. E daí tinha um cara... Eu tava com muito sono, acordei, era 3 horas pra pegar o avião e tal. E daí eu tava morrendo de fome, daí fui deitar assim, do nada começou um cara a assistir vídeo no corredor do hotel. Mulher é esfaqueada, bem alto, e eu querendo dormir. Daí do nada ele trocou a notícia, mulher é presa, homem é sequestrado. Aí eu cheguei na porta e falei, amigo, tem como baixar um pouquinho? Com toda educação, mas à vontade. O cara morrendo de fome, né, cara? E Aí ele agora, falou, claro. e agora tá com as 3 mil e poucas calorias. Agora 13,400, com as calorias livres, com as calorias livres, né? Daí dá 13,100, eu acho. Tá mandando o que de livre? Cara, limpo, porque a fome é muito grande, né? Não dá pra ficar brincando. Entendi, claro, tu prefere volume daí. Daí volume de comida, daí, Manda sei lá, eu as batatas. mando... Sei lá, até a gelatina que tem 35 calorias ajuda. O Rafa tá mandando umas gelatinas de Rafa. dia lá. 2 kg de gelatina zero pra segurar a fome. Se prepare, bicho. E nem começou ainda, né, cara? começou. 7 semanas ainda. Mas tu vai continuar agora, cara, já que tu mudou o correio, o plano de não fazer mais no A correio? ideia é secar antes. Porque eu murcho demais, né? Eu fico muito murcho. Já comecei a murchar mesmo com... O cara vai murchando, cara. Aí, porque, não sei se por causa do volume, eu não sei. Mas daí a ideia é ir enchendo, porque senão eu fico muito estreito. Entendi. Então tu vai Secar antes. descer bem antes e voltar Aí a depois subir. ir subindo. E isso de palco você vai subir com quanto? Uns 100? Cara, não tem como saber. A última vez eu competi, subi com 113. Não, mas não tem perigo que vai ser 113 agora, cara. Cara, eu pesei 17 quilos a mais, 135, cara. Tá né? doido. Eu pesei 17 quilos a mais. Vai subir com 120 por aí. 122. Meu, daí seria sinistro. Não sei também. Cara, assim, ó. A minha cabeça sempre é um dia por vez, cara. Não porque eu tô falando isso, não, cara, mas é que sempre foi assim. Sei lá, acostumado, cara, desde novo, sei lá, na lida ali. Sempre pensava, mais um caminhão. Tem que descarregar mais um caminhão. Ô, Testão, mas no próximo off vamos ter que dar uma acelerada aí, cara, pra pegar os 156 quilos. Cara, eu não vou dizer que não. Vamos ver como é que vão os campeonatos agora.
Cara, é só mais um saco de pão, cara. Só mais 3 por dia. Quem come 2, come 3, cara. Só essa... Não, o Godoy já falou pra mim que... Bota uns biotônicos Fontoura aí. Não, o Godoy falou pra mim que mais... se eu conseguir pegar o Pro, eu já abro um off daí. Já abro um off pra... Aí fica um ano também off. Vamos ver quanto vai. Que o meu off tá respondendo bem, porque como eu tenho pouco tempo de hormônio, cara, eu tenho pouco Tá bem tempo responsivo, né? Sou bem responsivo. E o teu HDL tem quanto, cara? A última vez 32. Ah, isso aí é muito louco, velho. O cara tem o HDL de uma pessoa que não usa hormônio. O VO2 também. E o VO2 também. O VO2 também. É muito resistente a efeito colateral. E no fisiculturismo o cara tem que ter essa genética, segundo os meus médicos, eles explicam que é porque eu sempre fui pesado, sempre fui grande. Assim, com 17 anos eu treinava já. Depois ó, do doutorado ali nessa foto, mas a minha primeira foto no Instagram sem camisa tô natural. Tava natural, né? E eu sempre, na foto, eu tinha 110. Então, eu sempre fui muito pesado. Uhum. Então, junta isso com sempre ter praticado esporte, alta montanha, sabe? Sempre ter forçado muito o meu corpo. Então, é uma série de fatores, a própria genética também. Mas, assim, você tá se dando esse presente de 3, 4, 5 anos no fisiculturismo em alta performance, utilizando recurso ergogênico, porque tu sabe que o teu corpo resiste bem a colateral. Sim. Se o teu HDL tivesse 9 hoje, por exemplo, tu ia... Não ia. Eu tenho muito medo. Tu ia tirar o pé. Tanto que toda vez que eu vou fazer exame, cara, eu já fico pensando, não, vai dar alguma coisa. Mas aí, pra tua cabeça... Você ficaria bem, do ponto de vista de cabeça, parar de usar hormônio? Assim? Parar de usar? Assim, não, continuar treinando, voltar para ser natural e tal. Eu acho que faria. Assim, é que eu comecei por causa do hipogonadismo. Os medicamentos que eu tomava para estresse, para as crises, eles me causaram hipogonadismo. Eu tinha testosterona em 70. Ah, entendi. 70. Então eu já não tinha mais nem vontade de viver, cara. Assim, tava uma coisa... E eu comecei fazendo TRT verdadeira. 100 mg a cada 10 dias de deposteron. É a verdadeira, tá? Não é a que todo mundo fala, 250 mg por semana. Então, cara, aí eu pensei. Aí o médico falou, tá, mas tu tá tendo os mesmos colaterais. Eu falei, pô, mas então... Se eu tô tendo... Como assim os meus colaterais? Zerando LH, FSH, tá. etc. Tinha que ter cuidado. Eu falei, então eu vou tentar tomar mais. E daí foi que eu comecei. Mas eu fiquei, acho que 1 ano ou 2, cara, fazendo essa deposteronzinha aí. Porque realmente... E quem me ajudou foi um médico amigo meu. A gente sentou comer um hambúrguer na época, assim. Ele falou, como é que tá a tua testosterona com esse medicamento ali? Eu falei, cara, não sei, só tô muito triste. Ele devia estar fraco, né, cara? Porra, tava muito triste, cara. Aí, acumula gordura na barriga. Tava horrível, cara. Tava horrível. Esse campeonato aí prometi que eu vou fazer antes e depois de umas fotos que eu tenho sem camisa, cara. Esse aí vai ser legal. Assustador, velho. Esse aí vai ser legal. Teston, deixa tuas redes aí pra galera, cara. Cara, eu tô no YouTube, eu tenho 3 aulas lá. Presentinho pra você aí, ó. Obrigado, vai ajudar, hein? As marmitinhas. Eu tô no YouTube, tem algumas aulas lá, vou voltar a ter aula lá, eu acho. Eu acredito que depois que terminar os campeonatos aí eu volto já. Tenho umas 2 aulas prontas. Mais umas 2. Tô no Instagram, Paulo Henrique Teston. E é isso, cara. Eu pretendo ficar no digital. Eu acho que agora eu vou ficar cada vez mais inserido, enfim. Porque é um movimento, acho que meio que natural de quem tá exposto nas redes sociais. Ficar cada vez mais inserido nelas, então conteúdo vai ter. Galera te acha lá então. Sim. Legal, cara. Pessoal, se inscrevam aí no canal. Você que se interessa no assunto e que acha que esse conteúdo pode ter sido valioso, envie para algum amigo, dê like no vídeo e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.